Mas eu estou falando português. Canal 1. Canal 1. Bom dia. Apenas para anunciar que o serviço de tradução seja de interpretação, canal 1 é em português, canal 2 em inglês, para os que vão ouvir a comunicação na língua inglesa. Mais uma vez, com a vossa permissão, Dr. Anatólio Domingos, doutora Flávia Lutucuta, distintos delegados, peritos, minhas senhoras, meus senhores. É com elevada honra que me dirijo a essa plateia pela ocasião do workshop sobre regras de origem. Esse workshop sobre regras de origem reveste-se de grande importância. Antes de tudo, queria agradecer o governo de Angola pela hospitalidade que nos concedeu desde a nossa chegada ontem, para os que chegaram ontem, no novo aeroporto Dr. Agostinho Neto, e até as condições foram criadas para que nós tivéssemos esse workshop que mostra que teremos bons frutos, vamos produzir bons frutos nesse workshop. Também agradecer e congratular o governo de Angola pelos esforços que tem feito no âmbito da integração regional. O seu contributo, o cumprimento do roteiro sobre a adesão de Angola à Zona do Comércio Livre. E este foi aceito, foi aprovado pelo Colégio dos Ministros, ou seja, Comitê dos Ministros do Comércio, na sua reunião que teve lugar em Harare, Zimbábue, em junho deste ano. Esse workshop que nós temos, que inicia hoje, tem em vista nós conjuntamente discutirmos e também atualizarmos sobre os procedimentos de implementação da Zona de Comércio Livre. No que diz respeito às regras de origem, que é uma ferramenta muito importante para que as mercadorias ou os produtos que são produzidos nessa zona tenham um acordo preferencial, quer os produtos que são produzidos em Angola,
quando exportados para os outros países da região, assim também como dos outros países da região, quando importados em Angola tenham o mercado preferencial, acesso ao mercado preferencial. E as regras de origem é preciso sejam observadas, daí que a ferramenta, o Certificado de Origem Eletrônico, visa isso, confirmar a originalidade da mercadoria que está sendo exportada. Caros delegados, que a Zona de Comércio Livre da SADC iniciou em 2008, quando os países, na altura pioneiros, iniciaram seu desalfandegamento pautal. E este processo foi culminar com fim em 2015, quando todos os países atingiram a tarifa zero. Posteriormente, outros países também aderiram, tal como Angola o fez, manifestou vontade, teve a sua preparação e, quando chegou o tempo em que julgou que está preparado para aderir a essa zona de comércio livre da SADC, assim o juntou-se. E todos os instrumentos foram aprovados e agora estamos numa fase de capacitação institucional. Capacitação institucional significa os peritos da área aduaneira que estejam preparados, conheçam as ferramentas, conheçam as regras de origem, saibam a interpretação. Os peritos da área do comércio, o setor privado, os produtores, os fabricantes conheçam as regras de origem para que também façam a sua produção de modo a que a sua mercadoria ela seja qualificada para ter este mercado preferencial, que será benéfico para todos os estados, para Angola, assim como outros estados. A Angola é uma segunda economia na região, tem muita potencialidade e também os outros países querem explorar este mercado e Angola também tem muito para exportar deste país para os outros Estados-membros. Aí ganham as economias, ganham o povo, ganham os produtores, cria-se mais mercado de emprego. Isto aí estaremos a atingir aquilo que é o desiderato dos governos da SADC, tal como vem num protocolo, tal como vem num tratado da SADC. Erradicação da pobreza, criação de postos de trabalho, desenvolvimento econômico. Aliás, chamamos Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Aí temos o elemento de desenvolvimento, o desenvolvimento implica tudo isto. O instrumento que nos guia a implementação da Zona de Comércio Livre da SADC é o Protocolo do Comércio, que ela tem vários anexos. Um dos anexos muito importante e para o caso vertente dessa reunião é o protocolo, é o anexo 1 do Protocolo do Comércio, que faz também referência entre várias questões, os critérios para que uma mercadoria seja qualificável, para que seja exportada na zona de comércio livre e beneficie deste mercado preferencial livre de tarifas, de cotas e, obviamente, também sem barreiras não tarifárias. Como dizia, que um dos instrumentos muito importantes aí é o Certificado de Origem. O Certificado de Origem é uma ferramenta que atesta, que diz que a mercadoria qualifica-se e ela tem direito de beneficiar-se do mercado preferencial. É emitido em muitos países atualmente, os outros países estão emitidos, já estão na zona do comércio livre. O certificado de origem é emitido pelas autoridades aduaneiras. Se fosse Angola, se assim o Angola também o fizer como os outros, será a AGT, o departamento ou a área aduaneira trarão disto. Temos exceção desta regra, que é a Tanzânia, a República Unida de Tanzânia, que o certificado de origem é emitido pela Câmara do Comércio. É um caso excepcional. Mas isso os Estados decidem fazer.
A escolha é mesmo dos Estados, é um direito soberano dos Estados decidir quem deverá emitir o certificado de origem, desde o momento que haja integridade em todo este processo de emissão do certificado de origem. A SADC atualmente está a implementar esse instrumento que foi lançado em 2022, em setembro de 2022, depois do guião ou do quadro legal do certificado de origem ter sido aprovado pelo Comitê dos Ministros em 2019, mas tivemos um retrocesso de implementação devido ao Covid-19. Logo em 2020 não conseguimos, mas trabalhos foram correndo que em 2022 conseguimos lançar o Certificado de Origem Eletrónicos. Atualmente temos países com muita experiência de implementação, é o caso de Eswatini e a Zâmbia, que também nós solicitamos seus delegados ou seus peritos para que juntassem a nós e partilhassem suas experiências. Mas para além desses dois países, nós temos as Maurícias, temos o Zimbábue, temos o Botsuana, temos a Namíbia, estão já a implementar o certificado de origem. Outros países que já estão também a passos largos de desenvolver a ferramenta é a África do Sul, o Madagascar, Moçambique, também estão a passos largos para finalizar os seus processos de implementação do certificado de origem eletrônico. O certificado de origem eletrônico tem vários benefícios, porque ela em si só apresenta um elemento de integridade. Pouca intervenção de pessoal num processo. E ela é transmitida através dos canais apropriados, que aí temos o elemento de segurança, evitando aquilo que são ataques cibernéticos e outros tipos de ataques. E também evitando aqui a fraude aduaneira. Daí que é muito fiável, é uma ferramenta muito fiável. E aqui o que pretendemos é que a Angola comece a emitir certificado de origem assim que iniciar a implementação da Zona do Comércio Livre, que segundo o roteiro, é previsto que seja em janeiro começamos a implementar a Zona do Comércio Livre. Não sendo possível no primeiro dia ou nos primeiros 6 meses, esperamos que ao longo do próximo ano tenhamos essa ferramenta já operacional em Angola. Isto devido às vantagens que a Angola tem. A Angola está a implementar um sistema aduaneiro igual ao sistema de 2 países que aqui estão representados, que é o caso do Eswatini e da Zâmbia, que eles têm o mesmo sistema de assecuda, também a Angola tem o mesmo sistema. E os desafios que eles passaram, obviamente, a Angola não vai passar pelos mesmos desafios, porque já sabe onde tem espinhos e não tem espinhos. Já conhece a autoestrada. Então, vai ser mais simples para a Angola implementar essa ferramenta. Mas a implementação do certificado de origem eletrônico, ela também é uma componente que nos vem para a consolidação da Zona do Comércio Livre. A consolidação da Zona do Comércio Livre, nós pretendemos que todos os países que não fazem parte atualmente, que elas façam. Já temos nesse caso Angola e então esperamos que a curto trecho tenhamos a República Democrática do Congo, que também se junte à Zona do Comércio Livre. Mas mais do que isso, todos os outros instrumentos sejam funcionais, sejam eficientes, não haja barreiras não tarifárias ao comércio neste processo. E incremente-se aqui a Zona do Comércio Livre, o volume de negócio, o volume das importações, o volume das trocas intercomerciais entre os países da região, elas aumentem. É isso que nós pretendemos que haja aqui na nossa região da SADC. Mas também, para o nosso conhecimento, temos aqui a implementação da estratégia da industrialização da SADC, que ela é assentada na cadeia de valor regional. Para que isso seja, esse desiderato da industrialização seja uma realidade na SADC, é preciso que nós aprimoramos a implementação desses instrumentos que aqui ia falando, o caso do certificado de origem eletrônico.
porque havemos diversas experiências que vão ser aqui abordadas pelos nossos peritos dos países membros que estão aqui presentes. O que aqui representa a implementação do certificado de origem eletrônica? O que isso representa em termos de custos, em termos de eficiência? O que ele representa? E então, para já, chama-se aqui todos os outros países para que acelerem os seus processos para a implementação. E o caso vertente da Angola logo vai começar a sua implementação da zona de comércio livre com o certificado de origem eletrônico. Dizer que a SADC, a região da SADC, foi a pioneira na África. Nós temos em África 8 blocos de integração regional, reconhecidos pela União Africana. E a SADC foi a pioneira na implementação da zona do certificado de origem eletrônica. Os outros blocos regionais seguiram-nos e, em si, também essa experiência está sendo partilhada com a União Africana, ou seja, o Secretariado da Zona do Comércio Livre Continental já teve um estudo com a SADC para a implementação também desta ferramenta. Significa que nós fomos a pioneira nesse processo e estamos de parabéns nesse caso. E a implementação desse instrumento já foi apropriado pelos próprios Estados-membros, no sentido em que os Estados-membros já discutem em vários fóruns bilaterais, trilaterais e até em algum momento convidam o secretariado só para comunicar o que eles estão a fazer. Então, significa que é um instrumento que os próprios Estados-membros em si só já viram quais são as vantagens que isso apresenta da implementação da zona do comércio livre. Não quero alongar esta comunicação, ia deixar para que o debate fluísse, assim que nossos trabalhos iniciassem. Queria, ao terminar esta minha intervenção, agradecer ao nosso parceiro de cooperação, o GIZ, pelo apoio que faz a SADC em muitas outras atividades, incluindo esta atividade da implementação da Zona do Comércio Livre. A GIZ é um parceiro fiável da SADC na implementação dos nossos programas de integração regional. E gostaria deles agradecer a este apoio e para que continuem a dar sempre este apoio que, de fato, nós levamos a sério e que também produzimos resultados com os apoios que eles têm nos dado. Agradecer também a equipe da Angola, que está neste processo todo, aqui sem deixar de conhecer o Dr. Anatólio Domingos, a doutora Domingues, e a equipe toda. Não sintam quem não mencionei, não é que não faz parte deste processo. Reconhecemos todo o vosso apoio que tem feito neste processo de implementação da Zona do Comércio Livre e tudo quanto é a agenda de integração regional. Com isso, gostaria de terminar a minha comunicação. Muito obrigado. Muito obrigada. Ouvíamos o Dr. Alcides Monteiro, gestor sénior de programas aduaneiro, em representação do Secretariado Executivo da SADC. Para a próxima intervenção, eu tenho a honra de chamar o Dr. Anatólio Domingos, Diretor Nacional para a Integração e Desenvolvimento Econômico do Ministério da Indústria e Comércio, a quem eu peço uma salva de palmas, por favor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Sei que estamos aqui já há algum tempo à espera, mas vamos começar a nossa sessão de formação e capacitação, que é de facto o core desse nosso encontro. Mas antes, e como o formalismo exige, precisamos tecer algumas considerações e fui, por dever de ofício, estou
indigitado a fazê-lo. Distinto Dr. Alcides Monteiro, distinta diretora Flávia, chefe do Secretariado Nacional da SADC, caros diretores do GAB2, do Gabinete Provincial de Desenvolvimento Econômico Integrado, que se juntaram a nós nesse dia, prezados empresários, caros colegas do setor público, representantes de associações empresariais, as minhas extensivas saudações. Foi vivamente enfatizado pelo Dr. Alcides Monteiro que o nosso país assumiu o compromisso de, a partir de 2026, dezembro de 2025, iniciar o processo de desmantelamento relativamente à implementação do protocolo sobre trocas comerciais da SADC. E, como qualquer implementação que se quer rigorosa e duradoura, tanto exige sessões de capacitação relativamente aos diversos fenômenos que vão ocorrer ao longo desse processo. E um dos fenômenos é efetivamente a atribuição da origem de produtos para que os mesmos possam, nos países de destinos, gozar de tarifas preferenciais como que produtos originariamente angolanos. E, relativamente a isso, tanto nós não precisamos dormir os 100 anos de conto da Princesa da Fábula para perceber que já muitos países fizeram este caminho e contamos com a experiência dos peritos para nos brindarem os bons exemplos de Eswatini e outros países que têm o mesmo sistema aduaneiro que o nosso, para os nossos técnicos, peritos aduaneiros e os operadores da cadeia do comércio externo poderem perceber como vão efetivamente implementar ao longo do seu processo de exportação, tanto este atribuir do critério de origem ou originário de Angola. Esta sessão faz parte do conjunto de sessões que vemos levando a cabo relativamente à divulgação da implementação do protocolo sobre trocas comerciais da SADC, a qual foi superiormente aprovada pela direção deste departamento ministerial, Sua Excelência Sr. Ministro, e que tem merecido de tempo em tempo sessões temáticas online e algumas presenciais como estas, e a seguir teremos em novembro, de 17 a 21, também um workshop mais alargado sobre a sensibilização da implementação do protocolo sobre trocas comerciais da SADC. Eu não me vou alongar porque a sessão não é sobre oratória, mas é sobre escutatória. Vamos ouvir os peritos, vamos aprender com eles e ver, tirar as nossas dúvidas, que é para isso que estamos aqui, expor as nossas principais inquietações relativamente à concessão de origem nesse processo de integração regional, que hoje a integração regional já não é uma conversa, é uma realidade, ela está a acontecer, vai acontecer. E, tanto, hoje as economias discutem não mais se vão integrar ou não, mas sim como e quando vão fazê-lo, né? E por isso precisamos aprender com aqueles que já têm experiência e caminho para poderem nos dirigir da melhor forma no nosso processo de implementação. Termino agradecendo, como não podia deixar de ser, ao GIZ pelo patrocínio dessa organização, o Secretariado Executivo pela disponibilização e disponibilidade de técnicos para a materialização deste encontro, os colegas que vieram de províncias, tomaram voo e estão aqui conosco, demonstra a força de vontade de aprender efetivamente o que é que vai acontecer. E como não podia deixar de ser a minha incansável equipa, o meu muito obrigado, estiveram aqui ontem a preparar esse cenário todo para que hoje possamos estar aqui em condições de ter essa sessão sem sobressaltos, né? Esse é o desejo, mas nem sempre, às vezes acontecem sempre algumas precipitações ao longo da própria sessão. Mais uma vez, o meu muito obrigado pela vossa presença e, tanto, apelo que desfrutem da experiência dos peritos, exponham as vossas dúvidas, coloquem as vossas questões sobre os vossos produtos, sei que alguns são produtores,
alguns são membros das associações empresariais, uns são técnicos aduaneiros, então expõem ao máximo, temos interpretação disponível, já foi aqui mencionado, canais 1 e 2, para facilitar a nossa comunicação. O meu muito obrigado a todos. Muito obrigada. Ouvimos o Dr. Anatólio Domingos, Diretor Nacional para a Integração e Desenvolvimento Econômico do Ministério da Indústria e Comércio. Damos então início à nossa primeira sessão do dia e trataremos sobre a apresentação do ponto de situação da implementação do Certificado de Origem Eletrônico da SADC, situação dos Estados-membros em matéria de implementação em fase piloto e custo-benefício, que está a cargo do Secretariado. Por favor. Tivemos uma pequena alteração no nosso programa, o momento que se segue agora é para uma fotografia de família. Em seguida, vamos dar uma pausa para comermos e bebermos alguma coisa e então poderemos regressar para a nossa primeira sessão. Por favor, queiram levantar-se, colocar-se em pé para fazermos a nossa fotografia. Aqui mesmo.
Olhar sem lamento, passado tanto tempo. Dois, três, som experiência. 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 Dois, três. Yeah.
Bom dia a todos. Acho que podemos recomeçar o nosso workshop. Queríamos pedir atenção a todos para tomar os lugares para iniciarmos esta sessão da manhã, que vai começar pela apresentação da própria agenda, que vai nos guiar durante toda essa semana. E eu acredito que esta agenda já foi partilhada. Nem todos. Acho que a forma mais rápida que podemos encontrar para isso, enquanto está-se a partilhar, é projetar a agenda aqui. Então, pedimos os técnicos para projetar a agenda. Não vamos fazer uma apresentação detalhada da agenda, mas de forma resumida, que é para ganharmos o tempo. Enquanto aguardamos a projeção do programa na tela, meu nome é Alberto Alexandre, eu sou oficial de programas de capacitação aduaneira no Secretariado da SADC. Ok, mas eu tinha pedido a projeção da agenda, não do... Esta é a apresentação que se segue. Então, só para dar a conhecer a todos o que é que vamos fazer, hoje é o primeiro dia, já fizemos as considerações sobre o programa de capacitação. Meu colega vai fazer isso aí em 10, 15 minutos. Depois disso aí, vamos ter uma apresentação. Esperamos que agora tenha uma apresentação só para nos dar o ponto de situação de como é que o sistema de gestão aduaneira funciona aqui. Uma coisa de 5, 10 minutos. Vamos saber que tipo de sistema estão a usar, como é que está a operar, se estão, neste momento, a emitir algum certificado de origem,
para tratamento preferencial das mercadorias que eventualmente estejam a exportar, seja para a região ou para a Europa, Ásia. É uma informação geral. Vamos precisar também se tem um espécimen, um exemplo de um certificado que estão a emitir aqui. Isso é a sessão a seguir àquela que eu falei que o meu colega vai apresentar. Então, até ao almoço, poderemos ter as apresentações de alguns países membros da SADC que já estão a implementar esta iniciativa. Eles vão apresentar mais ou menos como é que eles conceberam o sistema, como é que estão a operar, quais são as dificuldades que têm, assim por diante. E depois vamos ver também quais são os custos relacionados com a implementação do certificado eletrônico, manual ou eletrônico. Certificado de origem, manual ou eletrônico. Quais são os custos e benefícios, mais ou menos, estão ligados a isso? Eu acho que devia rolar um pouco. O que estou a falar está mais para baixo. Mas, estou a falar aqui. Depois disso aí, ainda hoje esperamos que iniciemos uma apresentação breve sobre a estrutura do certificado de origem da SADC. Existe uma estrutura que os países membros aprovaram. Como é que deve se conceber um módulo que é para o certificado eletrônico flua, apresente todas as características de segurança, assim por diante. Existe isso aí, o meu colega vai fazer a apresentação. Também tem os requisitos específicos para fazer a interconectividade dos sistemas. Vamos supor, Angola está a usar a Secuda, mas a Namíbia está a usar um outro sistema. Existem, requisitos para que os dois sistemas possam comunicar-se entre eles e trocarem os dados do certificado para permitir o desembaraço da mercadoria. Se determinada mercadoria não apresentar os documentos necessários que são acompanhados pelo certificado de origem, os aduaneiros que o digam, essa mercadoria não vai ter tratamento preferencial. Então, depois vamos ao almoço e vamos falar das especificações necessárias para a integração. Vamos falar também da arquitetura, como é que o certificado eletrônico também é feito. São termos ou são matérias meramente técnicas. Nem eu estou a falar aqui algumas coisas, não entendo, mas os experts em IT são próprios. Por isso que os meus colegas da AGT que trabalham na área de informática lidam com o sistema de gestão aduaneira, estão aqui melhor ainda, porque são eles mesmos que vão estar em frente deste processo. Para os outros é uma informação. E vamos continuar. Eu espero que esta discussão vá até ao fim da tarde, e no segundo dia, que é a sessão número 4, é aí onde vão apresentar, os técnicos vão apresentar em detalhe o que é certificação, o que é verificação
quais são os desafios, mas em detalhes, em termos técnicos, da implementação do certificado eletrônico. Daí vamos ao intervalo e podemos fazer uma discussão. Eu acredito que vão haver muitas perguntas aqui, porque é interessante. Então, no dia 3, o que é o terceiro dia, não é dia 3, é o terceiro dia, vamos começar a elaborar um roteiro. O roteiro é mais ou menos um plano que, vamos dizer, Angola, o primeiro passo é este, o segundo passo é este, e quando é que vai ser feito, por quê? Roadmap. Então, vamos nos ocupar nos no terceiro dia, com isso aí, quarto dia, e no terceiro dia, queria dizer, vamos terminar com a elaboração do roteiro e depois vamos ver quais são as formas de avaliar o que nós já concebemos, como é que vamos avaliar que vai ser efetivado. No quarto dia, só vamos finalizar o roadmap e no quinto dia vamos apresentar este roadmap e pronto, é o que vai acontecer. É verdade que estamos um pouco já com tempo consumido, mas acredito que com um pouquinho de esforço poderemos fazer mais. Alguma pergunta para passarmos para a apresentação sobre o programa de facilitação do comércio da SADC, que nós estamos a implementar agora. Não há perguntas? Então podemos avançar. Vou convidar o meu colega ali para fazer a apresentação. Bom dia. I would have loved to speak in Portuguese, but due to a limitation of these languages, now I'm forced to speak in English and then someone translate. Although sometimes they say, sometimes interpretation may lead to another meaning which maybe I wanted to communicate more, but due to a word which maybe I could have preferred to use, but I will fail because of the language issues. And when I was listening the previous speakers, yeah, Portuguese I think is one of the sexy language
which it is nice. French is nice, but I hate now the Portuguese is the second nice after French. And I wish maybe if I'll get a trainer here to go with him or her to Gaborone for more training. But nevertheless, I will come again to Angola for more training. So my role is very simple, is to just brief you, very brief, on the SADC Trade Facilitation Program. My colleague Alberto has assigned me 15 minutes. It is not much, but I will do within those 15 minutes. Because e-certificate is one of the activity of the 28 activities in this SADC program, and it will take 5 days. So if I took 5 days times 28 activities, I can get like 140, but I will just give a brief, because every book, it has a summary. A summary of a book is executive summary. And the summary of a book, the most summarized is the title of the book. So let us go briefly. So this is just a presentation outline. We'll have background. We'll have the neighboring instrument, the legal instrument. We'll have the SADC Trade Facilitation Program. Also activities for interconnectivities, some of them, and then the legal instrument, transit, and conclusions. That's economic development. Economic development go hand in glove with peace. And economic development, again, you have to address the issue of poverty. And again, if you have done this, the SADC, we may be having a population roughly to more than 400 million people. I don't know, Angola, how much are you contributing on that? But it might be a reasonable number. Let me also share this a second photo where it shows 3 figures. We have one which is like the meeting room, which I can take example at this meeting. It represents here, we are making decisions of facilitating trade. When you develop, you review, you implement trade facilitation activities instrument. This is what we are trying to do. Because the trade facilitation activities or initiative or measures, they have, to me, 2 major impact. Anything which reduce clearance of goods, anything which reduce costs, you are facilitating trade. Because as we all know, the price of goods and services is reflecting the cost component. And we all know a simple demand principle, economic principles: the lower the price, the higher the demand. And the lower the price, the higher the demand. So with the same $100, if prices are lower, you can get more goods and services compared if the prices are very high. And at the end of the day, we are measuring the standard of living by availability of goods and services at affordable prices. Again, here another photo is on is a seaport. I think maybe it's outside there, but I may not know exactly if it was taken here, but it's a seaport. We know in this world, in this international trade, sea provide a key linkage between landlocked countries and those who are accessing the port. Any inefficiencies to the port, the more you bring inefficiencies, the more you add the cost. The more you add the cost, again, it reflects on the final prices of goods and services. Who is paying? The final consumer. It's our sisters, our mother, brothers,
and our children. Again, the third border post in SADC region. I don't know if Angola you have the busiest border post like this. I never visited one, but I visited more than 20 border posts in SADC. And this is common feature in most of the borders. There are no hotels, sometimes there are no health facilities. They stay there a week. And listen to last week we have visited one border post. It's a challenge, a very big challenge in terms of health, in terms of especially those diseases which can spread. So the trade initiative, trade facilitation program intended to address this. Let's reduce this one. And now, these are the instruments which they're enabling to do that. We have the SADC Treaty, we have the Regional Indicative Plan, we have the SADC Protocol on Trade, we have framework for SADC Customs Union, that is one of our dream, the Regional Infrastructure Development Master Plan, and here this week there's a very big summit on the issue of infrastructure. Big infrastructures leads to reduction of logistic supply cost. Also, we have the WTO Trade Facilitation Agreement, which will benchmark most of these best practices. Same applies to WCO, revised Kyoto Convention, and also we have the tripartite and the Continental Free Trade Agreement. Now, when you are saying the trade facilitation program, I will spend most of the remaining time on this figure. We, as SADC, after achieving the free trade area in 2008, as my colleague has shared with you, we noted that the volume of trade is still same reason, same logic. At the end of the day is a final price. You have removed the import duty, but the logistic costs are very expensive. In such a way, those goods are not for that cheaper than what are being produced in the SADC region because of the some issues which we need to address. I think Lobito Corridor is one of the issues, solution to the problem. How comes, why should we compared to China to Dar es Salaam? So we need to address a lot of issues to reduce the cost and time. In time, we are saying, if those who are doing in businesses, there's what we call stock turnover. You may have a little capital. You have maybe 1 million with maybe 100,000 US dollars as a capital, 800,000, because of what we call stock turnover. The more you convert, the more you go buy and sell, that is what we call. So the more little time you have in terms of clearing of goods and more turnover you will have, the more profit you will have. It means even if you borrowed money from the bank, it will be easier for you to return and pay within a time. So now we crafted our SADC Trade Facilitation Program in 4 pillars. One is transparency. We know the more the transparency the issues are, the less the cost. Because even if you are planning for a business, you know exactly what it takes, how much it will cost me. But if you're engaging in something which you don't know, the rules are hidden, then you will have issues. So on transparency, we are saying what should be transparent, what should be known to the business community. One is fee and charges. I hope as Angola you have published your fees and charges. They are known from whenever. Even if I'm in Tanzania, should be
able to access that if I want to export something to Angola, these are the import charges. So this should be known. Please publish information as much as possible to facilitate the business community. And another component is trade information portal. Last 2 weeks we had a meeting for women creating wealth. Information is critical. What they lack is information. Information is power. Because if you know the information from the raw material side, from the procedures side, and the market side, this will help you. So let's say those procedures, you have custom procedures, put them in your Angola Revenue Authority website. Put them so everyone knows what it takes. And issues of appeals. Allow importers, customers, when they are not satisfied with your decision, to appeal. We are not many goats when we are doing our work at our revenue authorities, Ministry of Trade. If someone is not happy, if you see that the laws, you have not followed the law, allows him. I know there are stages of appeals. Normally, we have, like in the revenue authorities, we have the internal appeals, and then after that, we go to tax board of appeal, then tax tribunals, so as you bring justice even to tax matters. So allow the system of appeals to exist. I hope your laws, it does that. Monitoring and evaluation, this is a critical component. You need to assess everything you are doing. If there's any deviation, address it to make sure you are moving towards the objective which you have planned for the project. Like even as Angola, you decided to join FTA. SADC. You need to assess what is the negative. So MND is called. Efficiencies at seaports. Again, this I said is critical because the more you improve your services at seaports, the more you reduce cost of being received yesterday there. It was faster. We landed a number of passengers, 100 and 100s, but within no time we were all cleared. That is what is needed. Let's not people spend hours and hours at the seaport or airports. Custom procedures, this I've said, be transparent, the process. Predictability, again, someone should know exactly that if I'm importing cotton yarns, the duties is 25%, maybe 20. I don't know your VAT in Angola. Some are 18, some are 14, SADC member state. I don't know Angola is how much. If the import duty is 10, exactly people should know the import, I will pay it. So as he planned, before goods arrived here, he can go even to the bank that can have 5 million for tax purposes. Not doing the old custom value, we said Blasto's definition of value, where the value are hidden somewhere and someone just give the value without a proper mechanism. Under this, we are talking about the risk management. Again, as you are saying, the volume of business these days has grown. I don't know how many containers are passing here at the seaport. If they are passing 100,000, you can't examine all the containers. Just do your risk analysis, profile your importers, profile your goods, which are risk goods, which are risk importers, which are risk countries of origin, which are risk the issues of valuation, profile them. So as you put effort on the high risk transactions only. And after all, you have other facilities which will help you.
You facilitate clearance, but you have post-clearance. Audit, you will go and do auditing later. You have enforcement teams, you have investigation teams, you have a number of intelligence agencies which can assist you. Service standards. Service standards, even recently we were asked, how much time is your customer expecting? I've lodged law today, the issue of, I'm asking maybe the issue of I've submitted a letter to say Angola Revenue Authority, how much time it takes to respond to me. Sometimes it may not, that the issue may take time, but respond, please, we have received our letter, gives us like 2 weeks, a month, we are addressing your issue. Just not receiving a letter, keeping quiet, that it will not help. And if possible, have a written customs service charter, standard charter. Term release, we need to measure how much time it takes to clear goods. Before, and most of the time it should be done, maybe before you are modernizing, you are changing procedures, processes, or any reforms, and after. So as you measure if the reform was positive or negative. So we need to measure how much time it takes to clear goods and services. And I hope, Angola, you have done some time release studies here. Authorized economic operators, just as I say, let's not do everything on ourselves as government agencies. Some issues delegate to the importers, delegate to exporters, delegate to manufacturers. What you need to do, that you have a proper control, which will assure that this person, if in terms of classification, he has a staff who can do classification. Rules of origin, he has a staff who understand the rules of origin. He has evaluations after together. Train them, conduct in-house training, just go to manufacturers, private sector premises, assist them. Otherwise, the volume is growing big and big on our own. Advanced ruling, again, this is one of the you can have advanced ruling on classification, same person, importing same material, same country of origin, and you trust him. Or you trust her, you trust the company. Why don't you, first of origin, you know exactly from South Africa, this product is from Namibia. Someone is coming to ask you advanced ruling, still you deny. And that person is living within this country. You have time, even if on that transaction you cheated, you have time to go and do auditing and get all what you want, instead of keeping him at the border post. Transit, again, transit is also a big problem within the SADC member states. It has multiple document requirements. It has a number of obstacles. In terms of even the logistic transportation is a big challenge. But as SADC also, we are coming with what we call Regional Transit Guarantee Scheme, where one guarantee will cover the whole route, meaning that if goods are moving from Angola to, let's say, Tanzania, via Zambia and which country again is Amida. So you will just need one guarantee to cover the whole route, instead of applying guarantee on each country, because it's costful and it's time wastage. And the coordinated border management. Again, this again is very critical, because we visited some border posts. We found there are 22 government agencies. At one border post, 22 government agencies. So if you have a transaction which requires you to pass through all of them, 22, how much time will you take? Assume everyone takes like 2 hours or 3 hours. It will take a lot of time. And we know exactly
that the more the time you spend, the more the cost you will pay. So try to reduce as much as possible. Some of the border agencies, the border posts we visited, recommended best practice 6 to 8 border agencies. And if it's only revenue collection, why say maybe Angola Revenue Authority collect on behalf of other agencies? If it's only collecting the revenue, charging per unit. So the issue of coordinate border management is very critical. Let agents sit together. I don't know, also if possible, establishment of one-stop border post is also very critical. The other part is simplification. The more things is simple, the more the cost is lower. We are moving out from manual certificate to electronic certificate. Imagine the manual certificate. I have to get out of my office, go to Angola Revenue Authority office, apply for the certificate, come back home, wait for the response, and then they issue a certificate. You go and collect. So it is time consuming, it is wastage of paper. So just in the office, maybe at home, cooking while applying for the certificate. And then you lodge even this, your declaration without even making a movement. And we know any movement is costly. Whether you use your car, you use other public, you have to pay. So let's simplify as much as possible. And we have issues of, now in terms of simplification, and I'm saying we are not inventing the wheel. Everything it is there. Go and read the WTO Trade Facilitation Agreement. It says, why do you insist on original certificate or original invoice while a copy can be accepted? Everything is said in those ones. Why can't I pay electronically? Why should I go physically to the office to pay? Well, I can pay while I'm at home. WCO Reverse the Kyoto Convention, everything it is there. So the issue is Angola to sit, which one suits more for your environment, and then how you move. The issue of single windows. Single window, I don't know how far Angola is, but is one of the best practice. We don't need to move office to office, office to office, where you can have a platform where you submit your declaration. Any agent who is interested, he can just work from there and issue the final decision for the goods. Regional objectives. The regional objective on behalf. If we say the regional custom transit guarantee is good for the region, it cut down cost, it cut down time. Understand that. Don't insist that me as Angola want the national. So you are not aligning to the regional objective. Look on the big picture. That's what we are trying to say. Don't look on yourself. Of course, in the game, there are losers and gainers. But at the end of the day, we are all. The issue of non-tariff barriers, again, this is a critical. You have removed the import duty, but the costs, non-tariff barrier costs are higher than the import duties. So what have you done? It's like you are working hard and at the end of tariff barriers. So as the objective which was intended here to promote trade, it should be met. Otherwise, we are not meeting the objective. Promoting intra-SADC trade, but we have a number of NTB, so this should be addressed. SPS and SPS, again, this is another big challenge area.
goods are produced at the border. And sometimes it's 100 meters, they can't move because of SPS. Just one apple can't cross the border. They say if you want it there, even at the airport, sometimes it happens. I came with apple from South Africa, just landed somewhere. They said, no, SPS. If you want it, then stamp and go. So really, we need to do that. Of course, there are ways. One of them is harmonization of SPS measures. We need to harmonize, we need to align to international best practice. So if one product qualifies in one member state, it should qualify to another member state. And recently we have a capacity building in one of the member states. You know what I was saying? That we have a company in South Africa which produce the way they want, but us, at this country, we want a specific packaging. So imagine you set a factory for just to fulfill one customer. Is it fair? Yeah. So you see, those are just entities unnecessary. Just the packaging. You say, no, we don't want the way you package, as we want this way. But the same product qualities in terms of everything. So those are the some of the issues. And the electronic certificate of origin, we've said on that. And customs documentation, again, here is critical. Let's simplify, harmonize across the region. I like the immigration people, that if you look and read the immigration form, it's across the whole SADC. The same information you fill on that immigration form. In Angola, is the same you fill in Botswana, is the same you fill in. And after all, you have your passport. Why really should you start filling those forms? You have, you can scan the passport, take all the details. Yeah, but if necessary, let us harmonize. So as you have the same information across. Simplified trade regime. Here, what we are trying to, at SADC, we have the framework of simplified trade regime. What we are trying to address here is that the beneficiary of the SADC free trade area are major players. We have forgotten completely the small informal traders who are women, youth, and others, and who are the majority. And one report, it indicated that 30 to 40% of intra-SADC trade are informal trade. And 70% of informal traders are women. So I don't know, Angola, you can engage with your neighboring member state. Zambia, please start negotiation, start the conversation. SADC Secretariat, we are there to assist you in supporting the small cross-border traders. Let them have simplified processes, simplified documents, and be helped at the border post as necessary as possible. And we go to the last part. It's a cooperation. Cooperation is a network. Everything you need network. Cooperation. You need work closely to your stakeholders, who without them you can't move. So here we are working closely with the National Trade Facilitation Committees in each member state. We are talking about the internet. If I can move my money from bank in Angola to my bank account in Tanzania without going to the bank, we do the same in custom because you only access water. And the good thing other regions are doing. So Angola and Zambia, your neighbor, you can start again with the engagement, connect your custom systems. So as you avoid submitting document manually, which leads to frauds, misclassification, misdeclarations, and also loss of records.
So again, this is the area as Botswana, as Angola, you can see to work closely with your neighboring counterparts to make sure your custom systems are connected. Much as at the regional level, we have that effort again. Submit your concept, your issues. As a regional, we can see how to support. The issue of donors, ICPs, is critical. You see, this meeting is funded by our colleague, GIZ. Those are our partners who enabled this workshop to take place. So the same applies to Angola. Just identify your key partners, identify projects, let you be supported so as you move forward. Agreements. We have entered into regional and international agreements. Let us adhere to those agreements. Let us adhere to those agreements as you have signed to fulfill the obligation and objective of those agreements. Political will is critical to support all these projects. Private sector. Again, private sector is critical. I hope they are part of us here, and if they are not part of us, you can have a session for private sectors, because most of them, they are implementers of these trade and custom instruments which we are. So this marks the end of the SADC trade facilitation program. The rest are just the legal instrument which I've said that these are, and my colleague shared with them that we have SADC treaty, and then followed by the protocol on trade. We have Annex 1 for rules of origin, Annex 2 for customs cooperation, Annex 3 trade facilitation and transit, Annex 4. And these are the sum of activities which currently SADC we are undertaking: the electronic certificate of origin, the coordinated border management, the authorized economic operators, the regional customs transit guarantees, simplified trade regimes, customs system interconnected, and custom to business. End of the day, the TFP is to consolidate the free trade area and enable member states also to comply with the trade facilitation agreement measures. Also, it supports industrialization, because you can't trade without producing, and you can't produce without trading. So they work hand in glove, they support each other. There's a big synergy between the two, so it supports each other. Also support member states to implement WCO customs instrument and other regional integration agendas. At the end of the day, it make it easy doing business in the region and contribute to market access. As we are saying, as SADC now, we have 400 million plus. This is your market. As Angola, you can take benefit of that. That makes the end of my presentation. Muito obrigado. I hope there are no questions. Huh? And if there are there, Alberto is here too.
Muito bem, ouvíamos então um dos integrantes do Secretariado da SADC, que fazia a apresentação sobre o programa de facilitação do comércio da SADC. Abrimos agora espaço para as perguntas e respostas. Quem deseja intervir, por favor, levante a mão, mas antes pedimos que faça a devida apresentação, o nome e a instituição que representa. Sim. Produção, microfone? Não temos um microfone disponível, por favor? Por favor, quem deseja intervir, levantar a mão. Meu nome é Azevedo Sapiche, sou funcionário da Administração Geral Tributária e queria colocar 2 ou 3 questões ao preletor que acabou de proferir algumas palavras sobre o tema que nos traz aqui neste certame. Quando falou da transparência e da previsibilidade, de facto ocorreu-me uma preocupação que recorrentemente aqui em Angola temos estado a assistir. A questão dos direitos, as taxas aduaneiras, melhor dizendo, elas estão publicadas numa lei. E quanto a isto não há qualquer suspeição, ou seja, não há possibilidade do contribuinte dizer que neste aspecto não haja a previsibilidade das despesas que eventualmente poderá incorrer quando entender importar ou exportar alguma mercadoria de ou para fora do país. A questão que eu coloco, que eu gostaria que o senhor partilhasse, é saber se a nível do vosso país as despesas relativas à armazenagem também fazem parte deste processo de desalfandegamento, uma vez, como se sabe, o processo de desalfandegamento, pelo menos entre nós, não se esgota com o pagamento dos direitos, porque essa mercadoria tem que estar, tem que ser removida do terminal para que se consolide efetivamente o processo de desalfandegamento. Ora, a nível de Angola, os terminais têm gestão privada e não vejo aqui a possibilidade de um importador ter acesso desta cadeia toda de importação, pagando os direitos até, incluindo os terminais, porque muitas das vezes ocorrem situações que podem possibilitar a remoção da mercadoria, mesmo depois dela ter uma nota de remoção. E já aconteceram casos em que, mesmo depois do importador pagar, não conseguir retirar a sua mercadoria do terminal porque encontram um entrave no caso das sobretaxas que os terminais cobram. Não sei qual é a realidade da Tanzânia nesse aspecto. Eu gostaria, de fato, obter essa partilha dessa informação. A segunda questão, falamos da garantia única para o trânsito. E estou curioso em saber, no caso de incumprimento, quem haveria de executar essa garantia, uma vez que nesse percurso poderão intervir vários territórios aduaneiros e, no caso de incumprimento, não sei a quem caberia a execução da garantia. E a última questão tem a ver com o apoio que eventualmente se pretenderá dar
ao comércio informal. Nós em Angola, por acaso, temos um programa no sentido, tem estado a levar a cabo um programa no sentido de desincentivar os contribuintes a optarem pelo comércio informal e alinharem-se à formalidade no comércio. Se a SADC, de facto, de acordo com aquilo que foi a minha percepção, pretende apoiar o comércio informal, já que 40% dos cidadãos, de fato, constituem essa comunidade da SADC, tem um maior pendor para o comércio informal. Não sei se isso estaria um bocadinho em contramão com a política do governo angolano, que pretende, digamos assim, estimular que as pessoas saiam do informal para o formal. Porque o comércio informal acaba por projetar, em grande medida, uma concorrência desleal, porque há, de facto, dificuldades de controlar o fluxo financeiro que gera em torno do comércio informal, e se a nível da SADC houver essa política que possa apoiar, ao invés de desincentivar, eu penso que aqui haverá uma certa contradição entre aquilo que se trata a nível da SADC e a política interna do Estado angolano. Obrigado. Muito obrigada pelas questões. Pedimos que passe, por favor, o microfone ao nosso palestrante. Sim. Yeah. Thank you so much, and maybe also my colleague will supplement, but I would like to respond as follows. And I was told that in the exam normally we start with the question which you've understood more, and it's simple. I will start with the last one. Informal vis-a-vis formal sector. The STR does not mean we are legalizing the informal. We are informalizing the small cross-border traders to formal STR. That's why we are saying those informal sector were about 30 to 40% of the inter-SADC trade. If you look on the simplified trade regime of the SADC, if you have it has those figures. Why don't we change those informed? Who are these? That's why I think let's capture them, but don't complicate. Like the certificate of origin, you don't issue them the other certificate of origin, because in other member states it costs $50. Is it $50? I think $5 or $50, something. It costs money, let's say, and which the small cross-border traders is not to pay, because that sector. What we are saying, we are formalizing informal to formal sector. Let us recognize them, capture them. That's why we are capturing their statistics. We are capturing what they are doing. We are capturing the men. In Angola, I don't know, but I know most of the in other member states, the informal border, they are not reporting anywhere. They just cross the border without passing the official customs points. But if Angola they are doing, is well and good. Those are, capture them, those are what we want. We want small cross-border traders whom we capture their details. So in these issues, we are in line with what Angola is doing. We are encouraging formal cross-border traders, not informal. The issue of guarantee, just as I started my presentation I said that
just the way electronic certificate of origin is, we have the regional customs guarantee for SADC, which again it needs a week to be that Angola. A guarantee in Angola, if goods are moving to Tanzania via Zambia, it means it will have a representative in Zambia and a representative in. So if the goods and Tanzania, they are like your ambassadors. We nominated them. But me from Angola, these are my representative for these goods. But in terms of goods get disappeared, it is where the goods are concerned, who are liable for the goods. And remember, we said there's an insurance in place. You also cover the guarantee for those goods. So if you have insurance, insurance will cover those goods. But again, terms relevant, the minister is responsible for paying duties on that. But what we are trying to say is that we are a chain of representative of the whole transaction. One is across the in terms of the Angola tariff, is okay, it's published, but also not only the tariff, if there's any hidden cost, please publish them. If there's anything, because you can say the tariff is here, but you find the other duties and charges which are not gazetted and which will bring issues to. The issue of terminal. Terminals, much tariff is that terminals, most of them are private. And there are charges to the terminal holder, and there are charges to the government. And there are procedures. Like in Tanzania Revenue Authorities, they say they can give you 7 days free when you require to remove your goods. After that, the duty for customs, we call custom warehousing rent. It is known. Much as the premises is not for customs, but goods, because they are not cleared, they are still under customs control, they are charging you a customs warehousing rent. The rates are known and it goes per the day. You exceed the maximum days they've given you, you will start being penalized. And when you are paying, they will indicate to you, you overstayed for 30 days. The rate per day, it is this much. And this is your total customs warehousing rent. For the other of the private holders of the, that will pay separately. You will do agreement with them and you pay to them, and that has nothing to do with the customs. So customs to only deal with the government revenue resources. For the private sector, that it remain with the private sector. And muito obrigado. Talvez para suplementar as respostas do meu colega, não porque ele não respondeu corretamente, até porque respondeu muito bem, e até talvez também consigo ver que os intérpretes estão a trabalhar aqui, estão a fazer um bom trabalho. Da maneira como ela respondeu, mostra que entendeu muito bem as perguntas através da interpretação. Estão de parabéns, continuem o vosso trabalho. Primeiro também ia seguir a lógica do meu colega que diz que começaria pelas respostas que melhor entendeste e as mais simples. Ou perguntas, por assim dizer. No que toca ao sistema simplificado do pequeno importador, a filosofia da SADC não é institucionalizar o comércio informal. Antes, pelo contrário,
formalizado. O que nós estamos tentando implementar primeiro é dar um ensino pequena e média empresa. Aí, melhor podemos ter as estatísticas fiáveis e também podemos fazer a cobrança dos impostos ou daquilo que é possível cobrar. Esta é a filosofia da SADC e também levamos em conta que aqui temos uma componente do género, porque estudos indicam que os que mais dedicam-se ao comércio informal transfronteiriço são as mulheres e também os jovens. Então, aí há essa componente de gênero, mas também há a componente de criação do posto de o comerciante transfronteiriço informal. A segunda pergunta, que era da questão das garantias, realmente foi bem respondido pelo colega meu. Nós temos aqui experiências do passado que houveram ensaios sobre a garantia de trânsito regional, mas a atual garantia de trânsito regional foi revista e teve em consideração de lições aprendidas. E aí, então, incorporamos outros intervenientes que são fundamentais para que ela seja efetiva. Nesse caso, os bancos de seguros, os supervisantes de seguros também apoiam-nos nisso. A própria as alfândegas também que nos apoiam, e mesmo os transitários e os despachantes aduaneiros. Significa que um despachante aduaneiro ou transitário tem que ter uma espécie de representante em outro país em que a mercadoria passa em trânsito. Mas, naquele país, quando a mercadoria passa em trânsito, o seu representante tem que ser um representante que também foi verificado que as autoridades locais daquele país, as alfândegas neste caso, aí deu o seu veto de quem é alguém fiável, um outro transitário ou despachante aduaneiro fiável, e que com ele pode-se transacionar-se, pode envolver-se nesse negócio. Não só sobre as questões de seguros, os institutos de supervisão de seguros também ajudam-nos a publicar a lista das empresas que são fiáveis, para que participam neste negócio, posso assim dizer, e bem como os bancos também, os bancos comerciais que estão em condições de se participar. Quer dizer, tentamos aqui, como os ingleses dizem, fechar todas as águas, apertar para que não haja nenhum escape. E é dessa maneira que vamos operar. É verdade que todo o sistema que se põe há sempre uma fragilidade, mas tentamos explorar tudo que são suas fragilidades e aí, então, apertar as águas. A outra questão que foi colocada era a questão de terminais, armazéns de regimes aduaneiros, que se bem entendi, mas estes que estão concedidos a privados. Sim, os custos vão estar sempre lá, mas quanto maior for o célere, o desafanamento aduaneiro, naturalmente também os custos vão baixar, porque não vai o importador, o exportador, o operador econômico não precisará de armazenar sua mercadoria por longo tempo, porque os procedimentos são céleres. E se olhou
a apresentação do colega apresentou vários instrumentos que permitem que haja procedimentos de desalfandegamento das mercadorias. Tanto mais que se tratasse da região da SADC, mercadoria que beneficiará do tratamento preferencial, e porque as taxas aduaneiras não existirão taxas aduaneiras, a não ser se há consumo específico, entre outros, significa que será célere. Mas outra questão que também se encoraja é sempre que haja, ou se o país já está a implementar o conceito de operador econômico autorizado. Se estiver licenciado como tal, já é uma outra ferramenta que vai também evitar tantos custos de desalfandegamentos ou tantos custos de armazenamentos nos armazéns de regimes aduaneiros concessionados. Então, são essas ferramentas que reduzem. Não é de todo ele que tal faz com que não haja custos, os custos vão estar lá, mas minimizarão-se os custos. Não é panacea praticamente, em termos de implementação desses instrumentos, os custos sempre vão estar lá, porque devemos também saber que os outros investiam nesses armazéns, é isso, mas a frequência também das mercadorias, nesse caso, importação e exportação, faz com que eles vão ganhar pela frequência. Mas aí reduz-se o tempo em que os encargos por parte do comerciante, em termos de armazenamento, são menores em cada mercadoria que ela está a transicionar. Então, estes é que vão fazer com que minimizem-se os custos de cada vez que ele está a transacionar a sua mercadoria. É preciso aqui saber que a zona de comércio livre da SADC implica a implementação de todos os instrumentos que lá foram acordados a nível do Comitê dos Ministros do Comércio, de tal forma que a fluidez e as transações comerciais na região sejam mais baratos, haja incentivo ao operador econômico e também, obviamente, faz com que o peso das atividades ou das operações aduaneiras também seja reduzido. E aí haja um foco em termos das autoridades aduaneiras e todos os outros intervenientes no processo do comércio, todos os outros intervenientes na cadeia logística. Na cadeia logística também os armazenistas também fazem parte desta cadeia logística. Muito obrigado. Eu penso que podemos continuar com a sessão. Talvez se uma coisa escapou, ainda pode haver uma pergunta de insistência, ou se há uma pergunta que não foi colocada sobre a apresentação que foi feita, penso que podia ser colocada essa pergunta. Obrigado. Obrigada, doutor Alcides Monteiro. Mas alguém gostava de colocar alguma questão ou dar algum contributo? Por favor, levante a mão. Então, acredito que podemos passar para o próximo tema. Todos de acordo. No próximo tema trataremos sobre a apresentação do ponto de situação da implementação do Certificado de Origem Eletrônico da SADC, situação dos Estados-membros em matéria de implementação em fase piloto e custo-benefício, que está também a cargo do Secretariado da SADC. Por favor. Quem será o próximo a intervir? Sim. Bom, muito obrigado.
Na verdade, houve uma proposta aqui, antes de fazermos a apresentação sobre o ponto de situação daquilo que os Estados-membros estão a fazer, o piloto da implementação do certificado eletrônico, mas sim termos algum informe por parte da administração de Angola sobre como é que o sistema de gestão de aduaneira funciona, se já estão a implementar ou estão a emitir algum certificado de origem do tratamento preferencial e quem é que está a emitir, se há algum alinhamento jurídico nessa matéria, ou quem é que emite esse certificado. Não sei se tem... o doutor Anatólio é que queria falar um pouco disso aí, não sei se está. Angola? Ok. Muito bom dia, ilustres. Farei um pequeno ponto de situação sobre o tratamento que nós demos aos certificados de origem aqui em Angola. Dizer que atualmente Angola não emite nenhum certificado de origem preferencial. Os nossos certificados de origem são não preferenciais e para os certificados que nós emitimos unilaterais, eles são emitidos ainda de forma manual e é validado pelo país do exportador. Temos também o sistema Azicuda, que é responsável pela gestão de todo o desembaraço aduaneiro de mercadorias, isso desde o manifesto de carga, o DU, e o pagamento dos direitos aduaneiros por meio da RUP, dentre outros. Esse sistema foi implementado em 2017 e ele funciona até agora. E apesar de todo o desenvolvimento que houve em volta desse sistema, ele ainda não valida de forma eletrônica os certificados de origem. Em Angola, a emissão dos certificados de origem é coordenada pelo Ministério da Indústria e Comércio, através da Direção Nacional para a Integração e Desenvolvimento Econômico. Ele é emitido em 2 línguas, em inglês, em português, em função do país de destino, ou seja, o país exportador, e sobre a mercadoria. E na parte do verso, ele traz instruções sobre como preencher o certificado de origem. O que é necessário para a emissão do certificado de origem é o seguinte: primeiro, uma carta redigida ao diretor da direção competente, admitido, como já referi há pouco tempo, uma fatura pro forma de mercadoria, o BBL, que é um documento, o BLL, desculpa, que é um documento gerado pela administração geral tributária, como já fiz referência, através do sistema Azicuda. O documento único também gerado pela GT. Autorização do programa fiscal da empresa. A certidão comercial, que traz toda a identidade da empresa. A credencial e a cópia do BI de quem está entrado, ou seja, quem for solicitar
solicitar o certificado de origem deve estar devidamente credenciado. Agora é o que Angola faz. E muito obrigada. Muito obrigada, doutora Nadeja. Gostávamos de saber se alguém tem alguma dúvida, gostava de colocar alguma questão ou dar alguma contribuição. Sim, por favor. Muito bom dia, Jorge Morrongo, em representação da Associação Codimo. Bom, eu, na verdade, não sei se seria uma questão ou se é uma solicitação de um esclarecimento a mais. A intervenção referente à emissão do certificado de origem que foi agora apresentada, portanto, faz referência dos requisitos para a sua portanto, solicitação, mas há aqui um ponto que eu penso ser importante, tem que ver com a simplificação e a tramitação digital dos processos. Eu sei que falou-se dos documentos a apresentar e não sei se escapou-me ouvir se a tramitação é eletrônica ou se é físico. Se for físico, penso que estamos um tanto quanto atrasados nesse capítulo, não é? Penso que devemos olhar para aquilo que é a simplificação e a digitalização dos processos e poder então ter a facilidade de que os processos sejam feitos de forma eletrônica, não só para trazer maior celeridade na tramitação, como também dar maior visibilidade e tratamento dos assuntos. Portanto, enquanto continuarmos com os processos manuais, corremos o risco de estar atrás do país, está muito mais à frente do que nós. Portanto, vamos entender isso como se calhar uma contribuição também e olharmos para esta questão com alguma preocupação, porque, portanto, queremos melhorar em todos os níveis e penso que este também é um fator importante. Portanto, é uma sugestão e se calhar aí também uma solicitação para um melhor esclarecimento, se já há alguma previsão de alguma implementação do sistema para atender essa questão ou se iremos continuar a fazer a emissão de forma manual. Obrigado. Muito obrigada. Por favor, o microfone aqui na frente. Boa tarde, meu nome é Isidoro Lussato, venho pela ceia. Nós sabemos perfeitamente que viemos para este workshop para ouvir as experiências. E sabemos perfeitamente que o nosso país durante muito tempo tinha uma economia voltada para a importação. Estamos a mudar para a exportação, para diversificar alguns produtos que não sejam diretamente do setor petrolífero, que nós precisamos agora ter uma espécie de mudança a 360 graus. Nós temos casos muito sensíveis, eu vou aqui meter a questão da questão de automóveis, não é? Relativamente a esse quesito, eu gostaria de ouvir aqui, mas é que me trouxe aqui também para saber como é que, se nós vamos obter esse certificado de origem, é importante que também que se saiba como é que nós podemos classificar um produto angolano que seja aceito como made em Angola.
Primeira coisa, esse é um setor. Outro setor é relativamente a outros produtos transversais, como os fertilizantes e outros materiais conexos, porque é importante que nós saiamos aqui esclarecidos e não saiamos aqui com dúvida. Eu acredito que não estão aqui por ter dúvida. Se não tivessem dúvida, não estariam aqui. Ok? Então, essa é a minha questão. Muito obrigada, doutor Lussato. Bom dia, caros colegas. Domingas Antônio, só para responder, não é bem responder, mas para dar uma pequena afirmação relativamente ao doutor, ao representante da Ecodima. A nível do Ministério da Indústria, ainda estamos a emitir o certificado de origem via manual. Sim, realmente, estamos ainda atrasados, mas essa formação vai nos facilitar e vai orientar o MINDECOM como elaborar um certificado de origem digital. Então, nós estamos a trabalhar para que, no futuro, tenhamos os certificados de origem eletrônico. Obrigada. Obrigada, doutora Domingas. Doutora Nadeja, na verdade o doutor Lussato colocou aqui uma questão, não sei se a doutora conseguiu perceber. Não sei se a AGT poderá dar algum contributo também. Eu gostaria que o Dr. Lussato repetisse a sua questão, porque por um lado parecia uma contribuição, eu gostava de perceber exatamente de que dúvida ele se referia. Obrigada. Sim, por favor. Continuamos com problemas no microfone. Posso? Ok, muito obrigado mais uma vez. A minha dúvida é relativamente, estamos aqui sobre o certificado de origem eletrônico e outros procedimentos conexos. A minha questão que gostaria de ser esclarecida é relativamente como é que nós teremos, no quesito dos automóveis, como é que nós podemos proceder com a obtenção de um certificado de origem, especialmente para os automóveis. Como é que nós podemos classificar que este automóvel é made in Angola, em detrimento destes procedimentos que o nosso setor em si carece? Eu sei que importamos na sua maioria. Nós vamos entrar por aqui para o mercado SADC consecutivamente para a zona econômica do comércio livre africano. É importante que que nos façam perceber quais são os procedimentos e como é que nós podemos ser aceitos mediante essa mudança significativa desse segmento. Espero ter sido claro. Obrigado. Vou tentar ajudar a responder essa questão. Na nossa programação como Secretariado da SADC, nós estruturamos o processo de capacitação institucional para Angola em preparação para a implementação da zona de comércio livre em várias etapas. Há várias atividades.
sendo uma delas sobre o certificado de origem eletrônico, que nós queremos capacitar a Angola a desenvolver o seu módulo para a implementação do certificado de origem eletrônico. Mas também consta das nossas atividades o workshop de formação sobre as regras de origem, especificamente sobre as regras de origem. Aí, uma das matérias que vai se discutir ou que vai se ensinar é sobre os critérios para que uma mercadoria seja qualificada como originária de um certo país, que pode ser pela transformação que essa mercadoria sofreu, e qual é a matéria que foi incorporada, o volume da matéria que foi incorporada vindo dos países terceiros e a transformação que sofreu, as percentagens necessárias que então elas fazem com que seja qualificados. Depois também temos aqui o critério que é dos produtos que é todo ele obtido. Quando é todo ele obtido, são produtos de origem vegetal, na sua essência, ou minerais extraídos no subsolo, que é todo ele obtido. Depois temos aquelas que elas em si só qualificam-se com a mudança da posição portal. Houve uma transformação, que essa transformação deixou de ser aquele produto e passou a ser o outro, mas com uma nova posição portal. Aí, então, qualifica-se. Em matéria de autocarro, de matéria de veículos, isto vai depender daquilo que é a transformação que ela sofre, o que é que se importou, qual é a matéria-prima que importa dos países terceiros e qual é a transformação que ela sofre aqui, e então qual é o valor final à porta da fábrica. Então aí é que conta-se que ela qualifica-se como originário da Angola e beneficiará do mercado preferencial da região. Isto porque é para evitar-se que em algum momento importa-se uma mercadoria, posso falar mesmo o veículo, ela em peças, a única coisa que se faz é a montagem. Então a montagem é suficientemente é bastante em si para dizer que esta mercadoria, este carro é produzido nesse país, seja na África do Sul, seja em Botsuana, seja em Moçambique ou em Angola, se só a única operação foi a montagem. Mas se, importou-se componentes, mas o motor é produzido naquele país, então se isto ao total é uma transformação substantiva que faz com que então tenhamos aí 60% de matéria-prima local, o conteúdo local são 60% do custo daquilo que é a porta de fábrica. Então, qualifica-se. Então, essas matérias são matérias que vão ser disseminadas nas atividades que nós programamos, e ainda no próximo mês de novembro já tem uma atividade específica sobre as regras de origem, os critérios na sua essência. Mas, não obstante, ao longo desse workshop também podemos discutir algumas questões como esta, já que temos aqui nossos peritos nas regras de origem, que o entendimento desta matéria pode nos ajudar a esclarecer alguns casos, ao invés só de esperarmos lá. Mas eu terá uma atividade específica para isso. Obrigado. Obrigada, doutora Alcides. Mas alguém gostava de colocar alguma questão ou dar algum contributo? Sim, por favor, doutora. Em relação à questão do doutor Lucerto, a doutora Alcides já respondeu, disse exatamente tudo o que era necessário. Eu queria também reforçar que é de facto importante para cada operador econômico
no caso, os empresários saberem qual critério de origem, né, devem conhecer, deve ser usado para o produto que produzem. Gostaria de dizer também que a DNID está à disposição para qualquer esclarecimento necessário, mesmo depois desta atividade, nós estaremos disponíveis para darmos todas as informações necessárias e tiramos todas as dúvidas de quem precisa. Todas as dúvidas precisarem ser esclarecidas em relação às regras de origem e certificado de origem não são. Muito obrigada. Obrigada, doutora Nadejda. Passamos agora para o subtema Situação dos Estados-membros em matéria de implementação em fase piloto, que também está a cargo do Secretariado da SADC. Por favor, o próximo palestrante. Good afternoon, everyone. My name is Cynthia Ngoma Simutami. I'm the Rules of Origin focal point person for Zambia. So I am one of the leads that drives the Rules of Origin in Zambia. I have a team that one of them is here. But in that team of mine, we have people from ICT, networks, custom side, which is from the business side. We also have business support systems. So we can go to the next slide, please. So maybe before I begin my presentation, I will write on all the protocols that have already been observed. So I'll straight away go into giving my presentation. So I'll probably start from making you understand where I come from. I come from Zambia. It is a landlocked country, meaning we do not have a seaport. However, with changes in technology, Zambia now is not only known as a landlocked country, but it is now a land-linked country in the sense that we are in the center of 8 countries that actually surround Zambia. So we share borders with Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Angola, and DRC. So Zambia is a member of the World Trade Organization as well as the World Customs Organization, and we have signed agreements as members, and we also have regional trade agreements that we have signed under COMERCIO and SADC. Okay. So just to also help you to understand some of the trade agreements that Zambia has signed, I have listed some on the board right now, and we have the African Growth and Opportunity
Acts, which is under the United States of America. We also have the special preferential tariff treatment for LDC, which is least developed countries, for exports to China. We also have the common market for Eastern and Southern Africa, which is COMERCIO. We also have the trade agreements with the Europeans, which they call the General System of Preference. We also have the special preferential tariff treatment for LDC, which is least development countries, for exports to India. And we also have signed an agreement with members in the Southern African Development Community, SADC. So you realize that probably when our president signed the trade agreements, in these trade agreements, there are a lot of issues that are covered under those. So we have where they talk about cotton, they talk about tariffs, questions on what rules of origin are. Rules of origin are a set of rules that help you in many other member states identify formed. So one of the question was, how then do we know that these goods are originating from Angola or Zambia or Eswatini? Or either qualify or originally come from one single country. They do not have any foreign inputs, or they do not have any foreign additions added to the products. Examples would be your minerals that you mine in here, to manufacturing processes, to a point that there has been a change in character, in the nature, and in the use. I'll give you a very good example. When we import fiber that is used in the production of wigs that women wear, the fiber will have its own HS code. But when it undergoes processing, this fiber then changes into a wig. So under substantially transformation, it will therefore qualify under change in tariff heading. So that would be the criteria, because initially the input had a different HS code, but after processing, the final product has a different HS code as that from its originating material. So it could fall under change in tariff heading, or for it to qualify, it has to undergo a certain process. And if it doesn't meet that process, it will therefore not qualify. The other one is based on value addition. It therefore means you mix the products of your local industry plus the products that you import from another country. You make up a produce depending on the agreements, and I think under SADC is 35% of value addition.
at least that product should be once you register them. I don't know whether it's customs here, they have done the verifications. After they are done with the verifications, and that exporter qualifies as an exporter, and you have also ascertained that those are the products that have actually been manufactured by that exporter, it is only those that are then entitled to a certificate. So in Zambia, for a very long time, we have been issuing manual certificates. So the manual certificates have a process as well. So we first of all start with exporter registration. You can actually get a certificate of being registered as an exporter. So in the manual environment, they apply, an exporter applies to be registered. So they write a letter to their system, so attach the process flowchart of the products they wish to manufacture, tell us where they're getting the inputs from, the materials they're using in their production. They will also share with us the invoices that support the manufacturing of those products. So customs then does a physical inspection to ascertain under which criteria the client will then fall under. If you recall, in my initial presentation, I had mentioned that you can either fall under wholly produced or substantially transformed. So once customs is satisfied that you meet these rules, then we register you as an exporter and give you an exporter registration number. So those are the physical inspections that we use as customs. So probably before I go ahead, I would also want to mention that when the trade agreements are signed by the government, they also have provisions where they indicate who will then manage the rules of origin. From the Zambian perspective, the way I have worked, that is where we manage the rules of origin or certificates of origin. In other countries, they would decide whether it will be the Ministry of Commerce, Trade and Industry, or it will be two different entities. Like I think in Tanzania, we have the Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. They manage the certification side, whereas Tanzania Revenue Authority manages the verification side. So from Zambia, Zambia Revenue Authority manages both the registration of exporters, the issuance of certificates of origin, and also the verifications of certificates of origin. So in the manual environment currently that we use, we also have signatures that are appended on a certificate of origin. This is because the certificates of origin have provisions that are legally binding, and therefore there is need to have these signatures put on the certificate of origin. So other than a physical copy, the physical stamps as well as the physical signatures,
that is what you're likely to find on a certificate of origin in the manual environment. You will also have the exporter, the exporter also on the certificate where the goods are going to, the description and an option of an invoice as well. So on the verification, on box 12 of the SADC certificate, I hope I'll be able to show you, is where we have the authorizing office who is informing the other revenue authority that these goods are actually originating from Zambia. We have where they have to put the signature specimen in that certificate. However, we have had challenges with the manual certificate. So one of them is origin fraud. If you recall, I had mentioned that on the SADC certificate, we have where officers append signatures. And once we append these signatures, I should also mention that it is by protocol that all officers that will be appending signatures on the SADC certificates from whichever competent authority you decide to use, whether it is your Chamber of Commerce or it is Angola Revenue Authority, recirculate those certificates and stamp impressions to the SADC Secretariat, which therefore means the certificate of origin is attached to an entry. Customs they have been fraud in the sense that the signature of an officer in most times has been forged. And sometimes there's also been cases where they have not only qualifying. The other challenge we've had is high cost of doing business. I think you will all agree with me that the new wording in the business world. So with the manual certificate, it entails buying a certificate of origin, sending it to customs authority, printed. The other challenge we found with the manual certificate, it was very tedious. Even the documents, if we needed to go and retrieve for a particular exporter, assuming we have a problem, because the method of manual keeping of documents is usually a problem. So we had tedious processing of documents, and you find a person has applied, but because we can't give them in good time, they have to wait, meaning if they have come from far away places, they need to spend money in that lodge until we find that document. And that also just goes to the same as poor management. So we then thought of so between 2019 to 2029, after having had all those problems that I mentioned, we decided to build a system in-house. That is a system we are calling the electronic rules of origin from the Zambian side. It was developed by our ICT using the strategy of decentralized strategy, which entails we have to build our own system. And this system now is what we are using to interface with other member states.
So we got finance in building this system from SADC Secretariat together with now GIZ. These are the ones that helped us in developing this in-house system. Well, amongst the documents that we have used to formalize the electronic rules of origin has been our act that we nationalized to support the rules of origin. And in the development of the system, we use the SADC documents that we were given, which was the architecture design. We also have the regional integration technical specifications and the interface on rules of origin. These are the documents that we use to develop our system. Okay, so now after we developed our system, what processes do we still have in the electronic environment? The first process is still registration of exporters. But this time around, they do not have to physically write a letter to us or visit us. They actually apply online. So once they do the application online, it is submitted to us. So at that junction, we verify the documents, and if there are any additional documents we need, we call on them. Remember, products are different. Therefore, they'll also require different documents to be attached. And we also make an application to them, or probably just query them, asking when we can do a physical inspection at their premises. Once we are satisfied, we then proceed to approve the application based on the different criteria. It could be on wholly produced or substantially transformed. That could be qualifying under the criteria of either change in tariff heading or it is under value addition. The next step is, once we have registered them, we only register them once. However, assuming they have one product they have registered today, after a week or two, they need a second product. The same system, they go online, apply for additional products, and once they apply for additional products, we'll go through the process depending on the particular product that they're applying for. So it is only after we have approved them as exporters, that is the only time they then apply for a certificate of origin. So this therefore implies that it is not everyone you have to give a certificate of origin to. It should be people you have verified their processes, you have qualified their processes and approved their processes and registered them. So our system, once we register them, it also gives them the exporter registration number, so that in case you want to come back, or we send the goods to Angola and you want to verify if indeed those goods are originating from Zambia, you want to verify if indeed they meet the origin criteria we have mentioned on the certificate, you are obliged to, because the system provides for queries, amendments, and cancellation. So once we have approved them and they apply for a certificate of origin, we do our back office, where in step 3, where we approve the certificate of origin. And once we approve, we automatically also send notification to them. So it is very efficient in the sense that immediately an exporter applies for a certificate of origin, the system automatically sends them an email informing them that their application has been submitted. And at the same time, it also shares a notification to the officer informing them
that there is a task that has been assigned to them for them to work on this particular application. Our system is configured in such a way that the taxpayer's identification number, which I think here is called the TIN, the taxpayer's identification number is married to one email. So all correspondences that are being flagged from the Rules of Origin system are therefore given as notifications to them. So even when a certificate of origin is approved, we have digitalized our stamps as well as our signatures. And according to the SADC protocols, we have also a provision where we are using certain specimens as items to do the verification of a certificate of origin. Next. So after building the system, we started piloting on the sometime in August 2021. We piloted with Eswatini as one of the first member states. And after this pilot, in 2022, on the 7th of September, there was a launch in Blantyre, Malawi, between Eswatini, Malawi, and Zambia. However, we still continued to share certificates of origin with Eswatini, but we could not share certificates of origin with Malawi, not because Zambia wasn't ready, no, we were ready, but our colleagues needed to carry out some change management issues in Malawi. So in 2024, on the 9th of February, Zambia interfaced with Botswana, and on the 23rd of February, in 2024, we interfaced with Namibia Revenue Authority, making that the third interface on SADC front. In September, on the 11th of September 2025, we had a relaunch of the system with Malawi. This was because, if you recall, I had mentioned that in 2022, we had a launch, but unfortunately, because we could not share certificates of origin, we had to relaunch. So now making Malawi the fourth country that we have interfaced and are sharing certificates of origin successfully without challenges. So in summary, under the SADC Secretariat, we have managed to interface with 4 countries: Eswatini, Botswana, Namibia, and Malawi. And on the SADC front, on the COMERCIO front, we have managed to interface the same system with Zimbabwe, Malawi, and Eswatini, making us have 7 interfaces. Okay, so here's a table of the registered exporters that we have in Zambia as on the 24th of October 2025. I'm mentioning you can tell I have a smile on my face when I said 24th October. These are statistics that we got, but the 24th of October is the date of our independence. So this is when we were drawing up this table, and it shows that in 2021, we had 45 registered exporters. In 2022, 21 and 22, our numbers weren't very good, but we had 11 and 13. And in 2024, we had about 74 we managed to register. And even 2025, we have 74, and in 2024, we had 70, pardon me. So a total number of registered exporters as at now stands at 213 registered exporters, meaning we have gone to their premises, we have verified their systems, we know which products they're manufacturing. If you were to come and query us, we know where they are,
we have verified, yes, it's them producing this product. It's not another person, or they're not coming from another country. So our statistics stand as this of today. Already, I think in 2024, we did a test just to see if our system was working. You can see we have shared 4 certificates to Angola, but apparently the number of certificates we have shared are 11,552 certificates to all these member states. You realize that we haven't interfaced with all of them. But the fact is that because we have stakeholders that are so excited with the system, so all they do, they go onto the system, they log in, and they have the certificates of origin process. All right, so in Eswatini in the year 2022, we had those figures, and in 2026, I can't see the figures, but in a total, these are certificates. Excuse me, sir, can you take me to the previous slide, please? The previous slide. Okay, so these are SADC certificates coming from Zambia, going to other member states. And these are the ones I said we have produced 11,552 from the time we started with our system. The next statistics, please. These are the certificates that have come from other member states to Zambia, and the total number is 528 certificates. So what have been our challenges, again, with the electronic certificate of origin, and we also share the successes? Well, the challenge with the electronic certificate of origin has been the lengthy legal procedures that other member states have to undertake in order for them to operationalize the certificate of origin. So because it takes a bit of time, that has also held us back. But I can assure you, Zambia, Eswatini is more than ready. If you see an interface today, we're ready to sit 24/7. We have those capabilities. The other thing that we've also experienced as Zambia has been priorities in countries. I think every country has got their own priorities. And so when you talk about an interface, they're not as interested as Zambia is. So that has been a challenge to us in order for us to move to more other countries. The other challenge we've had is insecurities. Some countries are not secure to share their data sets because they feel maybe if we share these data sets with Zambia or with another country, I don't know where the fear is, but there is that fear. But one thing we can guarantee is there are safe security codes that will be shared. I think we have a presentation from Eswatini as well as Zambia from the ICT side, just to assure you that the data that you share with us is actually secure. And the other one has been that even when we have gone electronic, we still have other countries that are still asking us for a stamp and a signature. So those have been some of the challenges that we have experienced even with the electronic rules of origin system. However, I must say, despite these challenges, we've also had a lot of successes, and some of them are, we have strong commitments by our senior managers. Our managers have taken digitalization, automation, modernization as priority in the corporate strategic plan. And this has also been embedded with the staff. So meaning when we are working, this is already in our contracts to make sure that we have this done. The other advantages we've also had is that, like I had
mentioned earlier, I think I have a team. To be very honest, I brag about my team. It's one of the best teams I've ever worked in. It's a wonderful team that I have at Zambia Revenue Authority. To see us with 7 interfaces is not an easy task, but it's a team that I can stand and say it is a team that will not sleep. As long as Angola comes on board, trust me, we'll be with you like every day here and there. You will have our support. That I can guarantee you. You will get our support. We have a committed team. Apart from only management, we also have a dedicated team that helps us with these interfaces. Then the other advantage we have, which is also been embedded in our corporate strategic plan, is the ability to develop systems on our own. We have the tax online, we have tax on app, we have tax on phone, you can pay using WhatsApp. All those have been built by our ICT team. And this has also been acknowledged and embedded in our corporate strategic plan as one of the strengths that we have as Zambia Revenue Authority. We also have strategies. How have we managed to talk to stakeholders like the clearing agents, who are always known like they are not friends with customs? So we have developed business partnership, customs to business partnerships, where before we actually even introduce this, we have meetings with them, we help them understand, we discuss with them, we tell them what we plan to do, and from it, as we have those dialogues, it becomes easy when now we are trying to bring up a system. So we use a lot of change management, or is it sensitization? And we also work together with the Ministry of Commerce, Trade and Industry, the agents associations. We also work with people in the manufacturing. So as we are coming up with all these incentives, we identify the relevant stakeholders that we need and we bring them on board quickly so that we have a win-win, so that when we begin our projects, we begin together. Okay, and the last one that has been a success for us has been because we have made sensitization ongoing. So when we're developing a system, we will not only end when we put it business as usual. Because remember, we have traders that are coming on board maybe this year, that other year. So we've made it a must to continuously keep on sensitizing our stakeholders. You can imagine we closed this project about 2 years ago because it was a project. Now it has become business as usual. We have still kept on sensitizing our stakeholders, and we get normally the support from SADC as well as from within the organization. So maybe you can open that document. You can open this document. Anyway, that is a document that was supposed to show you how a SADC certificate works and how you can use it to verify that these goods are actually coming from Zambia. Because remember, when you give a certificate of origin, preference is given to those goods. So meaning, even if there was need for them to pay customs duty or any other duties, in most cases, they are waived off. So in order for you to verify so that you don't lose revenue, we actually have the barcodes that you can scan. And once you scan, you're able to tell it is actually coming from the Zambia Revenue Authority. I'll now look at the cost benefit of us having implemented looking at the baselines for this year. Please open the document.
Please open the cost benefit document. Enable editing. Enable editing. Excuse me, please enable editing. Enable editing. There. That's how you can hear. And try to open. So maybe you could also open those other documents you need to do the editing. All right, so we can just proceed to the cost benefits. It's fine. Cost benefit. We can go to the cost benefits document. This document. Can you beam it? Are you able to beam it? Okay, so the baselines for 2025 are that our target is to interface the next country. We have an interface, which is actually coming up by the month of November, making it the 5th country under SADC, which in total will have 8 interfaces, is Zimbabwe. And we also have United Republic of Tanzania. We have already begun talking to them on an interface. Apparently, we started smaller on our other country to interface with. So maybe you have widened it too much. Could you please? So the other talks that have moved so quick are also on Mauritius. We are hoping to have an interface with Mauritius soon. And we anticipate to go live with Zimbabwe this quarter, the last quarter. And if we fail, we have already planned for the first quarter. But I can assure you, come 30th November, we'll be seeing praises with another interface with Zimbabwe. We are planning to have the first to third quarter of 2026 to the second quarter. We've already been in talks with them for the past 1 year, and we have already established the links. The only thing we need is an interface. We've already also made a lot of quota. So whoever be the rules of origin, please be assured my emails will be flying in and out to just make sure we have this interface. And so the system is that processing efficiency has been very good. We used to process the manual certificates within 2 days. But now with the electronic rules of origin, we can process a certificate of origin within 1 hour.
In terms of improved record keeping, because it's system-based, we can easily retrieve the documents and also easily submit them to another country. Our certificate of origin moves from our system maybe to Eswatini. Mubanga, that's within how many minutes? About 5 minutes, yeah. We also have improved the authentication part. This time, when you have a certificate of origin, which is electronic, you don't need to bring it to customs for certification with the stamps. It already goes with our signatures, and the only thing you need is the reference number. So those have been some of the successes we have. And also the other success has been on the cost part. We are not charging our certificates of origin now. And what is happening when we process a certificate of origin, it sits on our SCUDA worlds, and now we are moving to the SCUDA 5. We're making some improvements, and the certificate also goes to the country where you are exporting to. Let me see, I think. Okay, and then in terms of verification, normally it took us a maximum by the legal protocols 90 days to verify a certificate of origin. This is because it is embedded in the trade agreement that the member state is obliged to get back to another querying member state within 30 days. That's Thank you. Thank you. You're welcome, sir. But with the current electronic rules of origin, we don't have to wait for 90 days to verify that these goods are coming from indeed Angola or Eswatini. This is because they can easily go on our system, and because of the electronic transfers. So if you remember, I said when we process a certificate of origin, it sits on our SCUDA system and is also transmitted to the country of importation. So there's no need now to wait for 90 days. It is just done instantly. So that's the benefit of having the electronic rules of origin. And the other benefit is because there's no cost factor. And I think one of the things that we're always looking for in terms as revenue officers, despite collecting revenue, is also to see to it that we move in line with the aspirations of our governments. And most of them is to reduce the cost of doing business. And that is why we do not charge for the certificate of origin. And in our budget, it has actually been included as it was omitted in the previous years. I think I've come to, all right. The other advantage has been with deposits. In the manual environment, if you brought the goods to Zambia and we were not very comfortable, we would ask you to pay a deposit equivalent to the duties and taxes. So this would therefore mean you will have to pay the monies whilst us as Zambia Revenue Authority will go back to the country where the goods are coming from to do the verifications. And the verifications will take 90 days. And it is only after we get response from the office where the goods are coming from or the country of export, that is the only time we could give you a refund. That is if the other country confirms that the goods indeed are originating from that exporting country. With those words, I've come to the end of my presentation. I'd like to thank you all for listening. If there are any questions, please feel free. I'm here to answer them.
Muito obrigada. Ouvíamos mais uma das integrantes do Secretariado da SADC. Temos a honra, neste momento, de receber a Secretária do Estado para o Comércio e Serviços. Boa tarde, senhora Secretária. Bem-vinda. Muito boa tarde a todos. Augusta Fortes, Secretária de Estado para o Comércio e Serviços, em nome de Sua Excelência, Sr. Ministro Dr. Rui Miguel de Oliveira, nós gostaríamos primeiro saudar, agradecer pela disponibilidade dos nossos visitantes e aqueles que aceitaram o convite para estarem conosco nesta formação. É uma formação desafiadora e muito importante. Para nós, desafiadora, porque temos o compromisso de liberalizar a nossa pauta aduaneira nas categorias que nós mesmos negociamos, como sendo imediatas, teremos de liberalizar, mas existe ainda o desafio tecnológico. E esta formação vem mesmo a calhar porque precisamos de perceber como é que nós vamos proceder. Nós ainda emitimos o certificado de origem de forma manual, numa altura em que os países membros já se anteciparam, já se organizaram e já começam mesmo a tratar de um comércio sem papel. Este será o rumo, nós membros, mas para tal é necessário investimentos em parques tecnológicos e esta é a prioridade do governo de Angola. Vamos sim aderir, porque não temos outra hipótese, como se diz, no way, e aqui não podemos fazer recuos, e a ideia é seguir o barco para que falemos então na mesma ordem, a mesma língua, e haja aqui um final, mas um final consensual, é o que se pretende. Então vim apenas saudá-los, acolher-vos, sejam bem-vindos à nossa, que é a vossa casa também. Nós estamos com muitas agendas, neste momento estamos a organizar a Cimeira das Infraestruturas, daí não acompanhar desde o início esta formação, que fizemos questão de estar empenhados na sua preparação. Por isso, bom apetite ao almoço e todos muito bem-vindos e tiram o máximo proveito, que é uma formação importante. Aqui cada um com a sua temática vai poder emitir o contributo valioso. Muito obrigada, thank you very much and merci. Muito bem, muito obrigada, senhora secretária. Dizer que para os participantes que tenham alguma dúvida sobre a intervenção recente da nossa palestrante, poderá ficar para após o almoço. Agora vamos dar uma breve pausa. O nosso almoço será no restaurante Aurora. Para quem não conhece, temos aqui o Hotel Diamante. Após o Hotel Diamante está o Banco Sol. Caminhando mais um pouquinho adiante está o restaurante Aurora. Por favor, pedimos a todos que regressem pontualmente para darmos continuidade. Bom apetite ao almoço. Acredito que, doutora Natália, às 14 horas poderemos regressar. Sim. Distintos convidados, sei que estamos todos com muita vontade de ir para o almoço.
É assim, não quero demais repetir a proeza, né? De manhã fizemos uma foto, mas vamos repeti-la com a presença da senhora secretária. Estamos mesmo já a descer para o almoço. Convido a todos, vamos descer novamente e lá onde fizemos a primeira foto, fazemos a nossa segunda foto. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Mais uma vez vamos dar continuidade à nossa formação em matéria de regras de origem da SADC e emissão de apoio aos certificados de origem eletrónicos. Antes de sairmos para o almoço, a nossa última palestrante falou sobre a situação dos Estados-membros em matéria de implementação em fase piloto. Neste momento, abrimos o espaço para as perguntas e respostas. Por favor, quem tiver alguma questão a colocar ou querer dar algum contributo, por favor, levante a mão. Sim. Por favor. Boa tarde. Eu queria colocar duas questões à última preletora. A primeira tem a ver com um acordo que a Zâmbia assinou com a República Popular da China. Como se sabe, a China é um país que importa muito. Nós aqui em Angola temos essa experiência e, nesse sentido, queria colocar uma questão muito pontual para saber se esse fluxo de importações que vão para a Zâmbia, no âmbito desse protocolo, desse acordo que a Zâmbia assinou com a China, se não for mais vantajoso que o da SADC, entre a Zâmbia e os outros países da SADC, não há a possibilidade de o empresário chinês efetuar um triângulo na sua importação, passando por Zâmbia, ao abrigo desse acordo entre esses dois estados, e, consequentemente, reintroduzir essa mesma mercadoria nos outros países da SADC, beneficiando deste protocolo no âmbito das regras de origem. Não sei se há esse controle, esse mecanismo, não sei se formulei bem a questão, mas a minha preocupação é nesse sentido de evitar esse triângulo na importação para explorar o acordo da SADC face em detrimento do acordo celebrado entre a China e a Zâmbia. E outra questão, nós aqui a nível da importação de bebidas, por exemplo, temos o programa temos o PROSEFA, que é um programa que consiste na aplicação de selos de alta segurança para identificar bebidas importadas das nacionais. No âmbito do protocolo da SADC, eu queria saber, para os países que já estão a implementar o certificado eletrônico, obviamente nessa altura já recebem mercadorias dos países que fazem parte do acordo, se existe alguma maneira de identificação dessas mercadorias que são introduzidas nos países signatários do acordo, para proteger os produtos nacionais, até porque, em última instância, esse acordo, ou com o acordo, pretende-se aliviar, digamos assim, a carga tributária, que, em última instância, também vai se refletir no custo final dos produtos. Se há algum mecanismo de controle interno, por exemplo, na Zâmbia, para identificar estas mercadorias que são importadas no âmbito da SADC. Obrigado. Muito obrigada. Por
favor, a nossa palestrante. Hello, good afternoon. If I got the question correctly, the first one was in relation to the agreement we have between Zambia and China. If you looked at my presentation, it actually said special preferential tariff treatment for LDC. So what that implies is that it is China that is allowing our goods from Zambia to go in duty-free. So they have given us a list of products together with the HS codes, and this is on unilateral basis. So what that means is it is us who are taking the goods to China. Once when they import if we have people from Zambia that import goods from China, their goods do not receive any preference. They go ahead to clear under the normal taxes that we have with everyone. So you realize that the trade agreements are different. Under the SADC as well as COMERCIO, they're reciprocal. So what that entails is that if Zambia is going to give duty-free on, say, a production of Vaseline, it means when it is imported in its watini will give the same measure. That is on reciprocal trade agreements. The China and Zambia is not on reciprocal basis. It's on unilateral. So it's only Zambia that is benefiting. So there's no case as you may think, where probably China would take advantage. Yes. And the second question was in relation to how does the government how do we get to protect our industries, right? Well, when you look at customs, you realize when I was giving my presentation on trade agreements, it also looks at tariffs, it looks at quotas. So one of our roles in Zambia as Revenue Authority is to give the government tax statistics. So from the number of imports, especially, we're also using ASICUDA. ASICUDA we give printouts of trade, where we are trading on certain goods and so forth. So let's, for instance, say we have an agreement with another country, and then we notice the goods that are being traded amongst the member states are more with the likelihood of destroying the local industry. That is how now the government comes up with anti-dumping measures and quotas. So it's from the statistics that the Angola Revenue Authority will be able to give the government, and it is from those that trade agreements and trade policies are made from. So in as much as that is happening, the government always comes up with measures, because you will recall that there are also certain times where you find this anti-dumping. And this is where an exporting country, assuming Zambia is exporting to your country, and we are selling a product at $1. And when we import it into Angola, we sell it below $1. Meaning your local products will be high, isn't it? Will be higher than the ones that are being imported. So then as Angola, we can then use the taxes to give an anti-dumping tax, so as to make that import more expensive as compared to your local goods. So from the trade statistics, it is easy for the government to come up with trade policies that will protect the industries. Thank you. I hope I answered that correctly. Thank you. How do you treat the alcohol? Alcohol. In Zambia. In Zambia. Yeah, what are the measures? Okay. But do they use a certificate? That is what they want. Okay.
I just didn't get the last part. Was the question in relation to using a certificate of origin for alcohol? Não. É na identificação da mercadoria importada no caso da bebida, ela é identificada por meio de um selo. Quando alguém importa bebidas alcoólicas aqui em Angola, tem de requisitar selos para poder identificar essas mercadorias. A minha questão, eu trouxe esse exemplo para chamar a atenção do facto de, no caso das mercadorias importadas ao abrigo do Acordo da SADC, vamos supor, por exemplo, uma Coca-Cola que é produzida na Zâmbia. E também temos uma Coca-Cola que é produzida aqui em Angola. Se eu importar uma Coca-Cola da Zâmbia, ela vai entrar para o território angolano, o território angolano, ela vai beneficiar do acordo da SADC. Tem taxa zero, ou seja, ela pode não, de acordo com esta política, nós não vamos aplicar o imposto de importação. Eventualmente vamos cobrar uma taxa de serviço. Como é que eu vou identificar essa Coca-Cola que eu importei da Zâmbia ao abrigo da SADC, da Coca-Cola que é produzida nacional? Tem de haver alguma diferenciação. Não é só no preço. E como é que um consumidor normal vai distinguir que esta Coca-Cola vem da Zâmbia, foi importada com incentivo, e essa Coca-Cola é nacional, não tem nenhum incentivo? E esse exemplo que eu trouxe da bebida, que é identificada por via do selo, é para distinguir de fato o que é importado e o que é nacional. Nesse caso, não havendo essa identificação, o risco da mercadoria importada ser vendida, comercializada ao mesmo preço que a mercadoria nacional, que não beneficiou desse incentivo, é muito maior. Então, o que eu queria saber é se, de facto, a nível da Zâmbia já tem uma experiência nesse sentido de diferenciar uma coisa a outra, ou se isso não existe, porque é um risco que eu acho que existe, que se deve acautelar nesse sentido, né? Não sei se me faço perceber agora. All right, thank you very much for that question. I think if I take it back to how you have begun your phrasing of question is that in Angola you have two products. One is identified as a local product and the other one is an international product. How then do you know that this is naturally coming from Angola and it's not going to have any challenges on the local market? Well, to be very honest, you know, in trade, we risk a lot. And the only thing that helps us is that at the time of importation, there are documents that are presented to customs. Amongst these documents is an invoice, and when you look at the declaration, it also shows where they are originating from. And that is why in my presentation I actually emphasized the need for you, Angola, to register the exporter. So when this exporter brings goods to Zambia, we are relying on customs to customs information that you have told us this person is coming from Angola. So when these goods come with an invoice, assuming it's true, it's not from Angola, but we're bringing the goods from Angola. So what happens is that we do our verifications and so forth. But once in a while, we write to the revenue authority just to find out if indeed you are an exporter registered from the country where the goods are seemingly coming in from. I should agree that those are some of the risks and the rules of origin, and some of them we call them origin deflections.
An example of it is where I know an agreement between Angola and Zambia allows duty-free. So there can be another company that would import goods from another country, bring them into Angola, label them as Angola, and they bring them in. Those are origin deflection, and they're taking advantage of your preference. Those are the disadvantages. But however, how we corner it is over time we get to check, because we ask each other, is it true? Are you importing this? And when we realize that there has been such offenses or importations that are the certificate of origin, we are now forced to pay, and penalties are enforced. Thank you. Boa tarde. Eu não estava ao início quando a pergunta foi colocada, mas o entendimento que tenho sobre esta matéria que foi colocada, ela insere-se dentro da política de concorrência. Que essa política de concorrência é uma matéria que a SADC está ainda no processo de aprovação, mas o que a experiência diz que em matéria de concorrência de mercadorias nacionais vis-à-vis mercadorias importadas, todos temos um tratamento no mercado nacional, assim como importados. Mas há sempre estudos que fazem para olhar se aqui não estamos a ver concorrência desleal ou mercadorias que são subsidiadas de modo a prejudicar as mercadorias nacionais ou do país em que elas são exportadas, sob o ponto de vista econômico, e também para criar consigo aquilo que como dizer, a não competição, que isso tem seus efeitos econômicos e tudo. Mas outro aspecto que também consegui perceber aqui é a questão de bebidas. A questão de bebidas, a selagem, muitas das vezes visa a proteger aquilo que são impostos sobre o consumo específico, porque são altos nas bebidas, mesmo em algum momento as bebidas nacionais, se é um produto local, ela em si só paga o consumo específico. Bebidas nacionais pagam os consumos específicos. O que acontece nos outros países? Eles produzem a bebida nacional e simulam uma exportação, e porque é uma exportação, já não paga o consumo específico. Depois retorna a mesma mercadoria para o mercado nacional. Significa que aquela bebida não pagou o consumo específico. Isto também acontece com cigarros. Um produto local, como cigarros, tem um consumo específico e simula-se exportação, mas não se exporta. Até pode ser exportado de alguma forma, mas retorna para o mercado nacional. É uma fuga ao fisco que tem-se feito quando se trata desse tipo de mercadorias em que tem consumo específico. Daí que há selagem de bebida e também mesmo do próprio tabaco manipulado, há algum mecanismo de controle para evitar esse tipo de fuga ao fisco. Quanto à rotulagem do produto nacional ou vis-à-vis o importado, eu penso que as exigências da SADC é que uma mercadoria importada de um país ou que é produzida para ser exportada vai rotulado a origem, a proveniência da mercadoria. E o consumidor facilmente vê aí que este é um produto zambiano, que foi importado, e aqui temos o produto local.
E aí depende aquilo que é a escolha do próprio consumidor. Né? Se o consumidor prefere consumir o produto local, assim faz. Se também as suas papilas gustativas são algo consumível, dizem que quer consumir algo que vem de fora, também faz. Eu vivo num país, por exemplo, que gosto do chá de um outro país. Um país que eu gosto muito do chá. E sempre importa especificamente aquele chá para consumo. Eu gostei do chá. Então, a preferência do consumidor também é importante na escolha dos produtos. Daí que a exigência de Angola, assim como dos outros países, é que os produtos têm que ser rotulados, tem que estar numa língua, 2 línguas, ou as 3 línguas oficiais da SADC, em inglês, em português, em francês. Isso é importante. E também obedecer aquilo que são os padrões sanitários, fitossanitários, se são produtos de origem animal ou vegetal, e também barreiras técnicas ao comércio devem ser observadas. Isso que é extremamente importante. Não sei se consegui também consubstanciar este debate, um conselho que foi colocado, que vi que aqui o ponto era a questão das políticas de concorrência, e o que isso implicava, mas como que elas são acauteladas e não tem experiência na região, penso que não tem tido muitos problemas neste caso. Se também nós trabalhamos com base na confiança mútua. Por isso é preciso confiança mútua, é preciso integridade dos oficiais em todos os países da SADC. É preciso integridade e ser honesto naquilo que fazem, porque prejudica não só a ela, prejudica o produtor, se não for honesto neste todo o processo. Então aí tem percas muito graves, consequências econômicas muito graves, mas não tem havido muitos incidentes, por acaso, nesses casos, até hoje. Mas é preciso que sempre tomemos medidas proativas, mesmo que ainda não existam casos, incidentes assim graves, é preciso que tomemos medidas proativas. Obrigado. Obrigado, Tenente. Há uma pergunta aí sobre o acordo comercial entre Zâmbia e a China. E ela disse que era um acordo unilateral, quer dizer, a Zâmbia exporta produtos para a China e a China não taxa mediante ao tratamento preferencial daquela mercadoria. Mas imagine que a China exporte produtos para a Zâmbia e há um empresário, um produtor na Zâmbia, pega aqueles produtos, transforma, mas esses produtos não qualificam para ter o tratamento preferencial de acordo com os critérios. É aí onde a administração aduaneira tem que abrir o olho, porque vão ter problemas nesse sentido. É verdade que o uso do certificado eletrônico evita muito esses casos, mas enquanto o sistema manual, a falsificação de certificados e perde-se receita, que o digam os aduaneiros. Então, mas mesmo assim, os países têm medidas para mitigar isto. O próprio anexo, o anexo 2 sobre as regras de origem, já dá algumas dicas a alguns procedimentos, como um Estado-membro pode proceder para evitar a fuga da receita. Existe isso aí. Vou aprender naquelas sessões que estão a vir em novembro. Por enquanto, só estamos a dar um cheirinho
mas vão ter mais insumos nesse sentido. Muito obrigado. Talvez aqui ainda acrescentar que, apesar de existirem trabalhando na base de confiança mútua entre os Estados-membros, mas também os Estados têm direito, e se querendo, eles podem pedir a verificação conjunta no processo de produção. Significa uma empresa sediada na Zâmbia, se em si a Angola tem dúvidas se esse produto é originário da Zâmbia, eles podem pedir verificação. Significa peritos da Angola, acompanhado com os peritos da SADC e mesmo a Zâmbia, vão à unidade de produção, vamos passar em revista toda a documentação, segundo o guião, já existe um guião aprovado, qual é a documentação que tem que ser posto disponível, e passar em revista, ver todas as etapas de produção, desde a matéria-prima, a importação da matéria-prima, o processo de produção, até o produto final. Faz aí até possível ensaio de cálculos, quais são os inputs, qual é a transformação que ocorreu e ter o produto final. Penso que os Estados têm esse direito de fazer. Pessoalmente já dirigi várias missões em que os Estados solicitaram verificação, uma já solicitaram na África do Sul, ou várias na África do Sul. Fomos lá, todos. Os países que assim queriam, traziam todos peritos capazes de também fazer esse exame. O secretariado estava lá para facilitar. E o país também que, de fato, emite certificado de origem ou que exporta a mercadoria, também está lá para apoiar nesta verificação e demonstrar que sim, aquele produto é original daquele país. Então, é um exercício normal que permite, em caso de dúvida, já tivemos missões com a Zâmbia, já tivemos missão com a República Unida de Tanzânia, na África do Sul, já tivemos missão da República Unida de Tanzânia no Eswatini, da Coca-Cola concentrada, dos televisores da Samsung, LG, Hisense, até de produtos refinados como petróleo refinado também, já fomos fazer essa verificação. Uns muito complexos que os outros têm-se feito esse tipo de verificação. Por isso, tem esse direito. Eu confesso que eu dou a Angola, que não há problema quando tiver implementar, assim que eu achar que não concorda ou tem dúvidas, mesmo que fazer a verificação, que se faz. Não há, isto é de lei, isto vem acautelado num protocolo de comércio da SADC. Obrigado. Muito bem, muito obrigada, doutor Alcides. Vamos dar continuidade ao tema agora com outro palestrante do Secretariado da SADC. A vossa atenção, por favor.
Yeah. Can I put it in presentation mode? Good afternoon, colleagues. My name is Nelly Ngumalo. I'm from the Kingdom of Eswatini. Okay, my presentation today will be sharing our experience as Eswatini in implementing the SADC Certificate of Origin. The previous speaker spoke much on the rules of origin, so I will not dwell on that. My outline on the presentation will be, or the objectives of the presentation rather, are I will be sharing on how Eswatini implemented the Electronic Certificate of Origin, share the process that we conduct in the registration of exporters, and also share how we validate the certificates of origin. I will also be sharing with you the documents that we use and need when one applies or registers to be an exporter. And I will briefly give you the benefits of the ACO. So my outline, the presentation will give you the approach that Eswatini used, our key enablers, and the journey towards the implementation of the ACO and how we implemented. Next will be the registration process, the application process, our current status, and the benefits. When preparing for the implementation of the SADC Electronic Certificate, there were a number of role players within the organization. We had our legal team who reviewed our legislation to align it with international standards, and the legislation was drafted such that the electronic certificate of origin is accepted in the country. Then we had our IT team who, using our already existing ASICUDA infrastructure, they developed the module in the system, and all our users were encouraged to use a reliable internet connection. Then standardization of the formats and the protocols for the ACO were developed. And still with the approach, our IT developers secured data exchange through the encryption and digital signatures, enabling that sensitive information is protected, as well as reducing the risk of fraud and tampering. We also conducted a number of capacity building initiatives wherein we trained our clearing agents, we trained our exporters, and not forgetting our customs officials on how they were going to use the certificate of origin. And of course, we are continuously monitoring and evaluating the implementation of the ACO. Our main enablers was our leadership and the political will nationally. And the meetings that we had and the trainings and workshops that we had at national and regional level. Also enabling the implementation was the regional cooperation and collaboration, especially with the SADC Secretariat. Also enabling the successful implementation of the ACO was the infrastructure that the country had, the connectivity and the interoperability. Our journey towards the implementation of the ACO. What we first did
before even implementing the certificate of origin, we sensitized all our stakeholders on what was going to happen. So the stakeholders included our exporters, that is inclusive of manufacturers, producers, and other traders. So we sensitized them of the planned implementation. And in the process of sensitizing them, we also conducted the trainings. We have a number of signatories in the country, and because they were the ones going to validate the certificate, we trained them on validation of the certificate of origin. And our launch was done on the 1st July in 2022. And we launched with Malawi and Zambia, and we used 6 companies that were exporting to Malawi, Zambia, Tanzania, and Mozambique. On the 1st of August, we moved from using the 6 companies, and all our exporters, registered exporters, came on board. We are currently integrated with Zambia and Malawi, but our issuing is certificates of origin to different countries where we sent the PDF copies, and these are Zimbabwe, Mozambique, and Tanzania. Also included is Mauritius. And just for interest's sake, Eswatini is also issuing electronic certificates for the COMESA trade block. I will now share with you our registration process. As mentioned, the only issuing authority in the Kingdom of Eswatini is Eswatini Revenue Service. And the headquarters is responsible for all applications, all registrations, and any verifications that may be done by countries. So they are all handled at the head office. We have a team of experts in the Rules of Origin office. So to be registered as an exporter in Eswatini, you apply, and we have an application form in our ASICODA system. The application form has been designed such that any application for any trade block, inclusive of the SADC trade market, is submitted electronically. So a manufacturer will submit an application online through the ASICODA module. It is received by an officer in the Rules of Origin team, and as we receive the application, a message is also sent to the applicant, and when they are notified that the application has been successfully submitted, the system will allocate the application to any officer within the unit, and the officer is notified through an email. So after receiving an application, the officer will conduct a desk audit, wherein they will be checking the documents that are submitted by the applicant, also verifying the rules of origin for the particular good that is intended for export. After the desk audit, the officer arranges with the manufacturer for an inspection. The inspection is done manually. We visit the company or the premises of the manufacturer, where we observe the manufacturing process from beginning of the process to the end. And that is where we also conduct an audit or a physical inspection of the documents that the manufacturer has for the import of raw materials. Those could be invoices and sub 500 documents. Upon completing the inspection, we go back to the office, we prepare a report based on the rules of origin that are on Annex 1 of the SADC trade agreement. The applicant will either qualify to be registered as an exporter or they don't qualify. So the documents that we will need for the registration process and that are submitted during the application stage
Obviously, it will be the application form that is obtained online. There will be a process flow chart where the manufacturer demonstrates how they manufacture the products that they intend to export under preference arrangement. We also request the manufacturer to submit a stamp impression of the company, and we require those because it is populated onto the SADC certificate in the event that the manufacturer qualifies. And we also request for a specimen signature of the person who will be handling the certificates of the company. Then who can apply to be registered as an exporter? It is a manufacturer, a producer, or a trader. Manufacturer, the producer, or the trader should be a registered taxpayer with the Eswatini Revenue Service and have been issued with a tax identification number. And lastly, the goods that they intend to export should satisfy the relevant specific rules of origin. Our application process, as mentioned, the application is submitted through the Sekuda module, and now they are applying for the certificate of origin, that is after qualifying to be registered as an exporter. So the registered exporter now will submit an application through the very same Sekuda module, and the information onto the certificate will be populated from the declaration, that is the SAT 500. If the certificate of origin has all the correct information, then the certificate is validated. And the validation of certificates is done at all the ports of entry in Eswatini by the different authorized signatories. And I must share with you that the system was designed such that it will not allow a product that has not been registered by the rules of origin team to be populated onto the certificate of origin. You can have as much as 100 items on your SAT 500, but if only 5 of those qualify as registered or authorized, states, and currently that is Zambia and Malawi. And for the rest of the SADC states that we haven't yet integrated with, they print a PDF copy of the SADC certificate of origin, and that document accompanies the goods. And the documents that are attached for application of a certificate of origin are an invoice and a packing list. Currently, Eswatini has a fully developed e-certificate module in Sekuda, and electronic application is done for all trade blocks. Issuance and validation of the SADC e-certificate is done through the system, and PDF copies are sent to the non-integrated states. We currently have 89 registered exporters, and we have processed certificates of origin to Malawi, Zimbabwe, Zambia, Mauritius, Tanzania, DRC, just to name a few. Allow me to share with you the key benefits of using an electronic certificate of origin. Obviously, it saves a lot of time and costs. We've reduced the costs of printing certificates of origin, so it has been of great benefit to us. And our declarations are now paperless. And it also allows faster decision making and, of course, improved efficiency, allowing officers to be more productive and obviously
because of the integration, risks are minimized. Benefits to the customs department, it's time reduction, reduced printing costs, improved record keeping, improved data cross-referencing, and improved origin verification. And there's a lot of, there's a reduction in certificate of origin fraud and secure ECO processing. Benefits to the business community. There's easy access to historical transaction. There's reduction in time and cost of processing. And all manufacturers or exporters have access to download the ECO copies. And there's reduction in data areas. Our online platform allows accessibility by the exporter from anywhere in the world. And you are guaranteed of being accorded preferential treatment where origin is proven. And it reduces shipment delays due to incomplete documentation. We haven't had much challenges in the implementation of the ECO, but what we've noted with our counterparts is change management is a challenge to them, because we all know that transitioning from one method of doing things to another becomes faces the resistance from the users. So the same applies with change from the manual certificate of origin to the electronic certificates of origin. Another issue that we noted was connectivity issues. In countries with poor internet connectivity, accessing and transmitting the ECOs can be a challenge. So it can have benefits that I highlighted above. Then, as a team, the only challenges that we face is that the SADC have not fully implemented ECO, so it is difficult on our end, such that these SADC states end up not accepting the PDF copy of the ECO and continuously request for the manual certificates of origin. And that is the end of my presentation. Thank you. Muito bem, muito obrigada. Abrimos agora o espaço para as perguntas e respostas. Quem tiver alguma questão a colocar ou quiser dar algum contributo, por favor, é só levantar a mão. Gostava de fazer alguma pergunta? Ok. Posso? Pode sim, por favor. Ok. Muito obrigado. Isso aqui. A minha questão é prática. Visto que nós estamos aqui para ouvir, tirar ilações, fazer nota e nós fazer o nosso roadmap. É isso. Pretendemos fazer o roadmap para a preletora, o pessoal no novo. A minha questão é: consegue fazer um espelhamento, o antes e o depois, antes da implementação do certificado de origem eletrônico e o manual? Que diferença
que diferença que há e como é que foi o nível de comércio, importação e exportação. Obrigado. Por favor, queira passar o microfone à nossa palestrante. I request him to please repeat the question. I had a challenge with my interpretation system. Can you please repeat? A minha questão é prática. Fez uma apresentação da implementação de como é que é a relação entre o stakeholder a respeito do comércio entre os países que já fazem essa interconexão do comércio eletrônico. Como Angola, ou como nós estamos aqui para ouvir, como é que tem sido a vossa prática corrente da troca comercial, a minha questão é, num processo há sempre um antes e depois, com base nisso nos posicionaremos. A questão é, qual é a diferença do antes da aplicação do certificado eletrônico e que melhorias houve mediante essa aplicabilidade? Acredito que desta vez foi claro. Obrigado. Thank you very much. Okay. The difference between the electronic certificate of origin and the manual one. Firstly, it is a benefit to the exporters. With the manual certificate, they had to come to our offices for the validation of the certificates. But now, with the electronic certificates, they do not come to our premises anymore. They simply apply for the certificate online, and the certificate is issued online. And the exporters have the advantage of printing or viewing their certificate of origin electronically. Another advantage, like I mentioned when talking to the benefits of the certificate of origin, there are less errors now. I mentioned that our system was developed such that the certificate of origin populates from the declaration. So during the registration process, our system automatically updates the register in the system. So there is less risk, or I shouldn't say less, there is no risk of the electronic certificate of origin having goods that have not been authorized as sorting originating products. And the tariff code will be the one that was authorized by the Revenue Authority. And that on its own is an advantage to the trader because the importing state is sure of an authorized product. And there are no more trust issues because once the product has been validated by customs and the importing state will not have doubts that the products are indeed originating from inserting. Thank you. Muito bem, mas alguém gostava de colocar alguma questão? Sim. Quero apenas consubstanciar, mas isso é para todos os estados, porque a pergunta que foi colocada foi antes e depois, né, do certificado de origem eletrônico. Eu vou falar sobre o ponto de vista do secretariado. No processo manual de implementação do certificado de origem,
o sistema demanda que todos os Estados-membros devem submeter ao secretariado exemplo das assinaturas e também dos carimos do certificado de origem. E assim submetido ao secretariado, por sua vez, o secretariado deve circular aos Estados-membros, aos outros Estados-membros. E sempre que um Estado mudar os seus signatários do certificado de origem, então tem de atualizar a lista ao secretariado. E o que temos constatado é que nem sempre essa atualização tem sido feita. Mas, no entanto, o operador econômico ou o novo oficial que é atribuído a essas funções, ou que são atribuídas essas funções, assinam o certificado de origem, mesmo que ainda não fosse atualizado a lista no secretariado. E isto faz com que a mercadoria, quando está sendo importada no respectivo país, aquele país não tem lista atualizada. E, por sua vez, então, pede ao secretariado para confirmar a autenticidade do certificado de origem. Só esse processo de confirmar a autenticidade do certificado de origem exige um tempo a perder, porque o secretariado também, por sua vez, deve pedir a solicitar ao país exportador para que confirme a autenticidade. Isto, às vezes, leva uma semana só para fazer uma operação como esta. E não só, mesmo uma vez submetida ao secretariado uma lista atualizada dos signatários do certificado de origem, o secretariado em si também circula, mas os oficiais pelo menos devem ter um tempo razoável de 2 semanas até um pouco mais, para ter a certeza de que em todos os países eles também circularam até aos pontos mais recônditos daquele país, para que então, se um certificado de origem ou uma mercadoria venha acompanhado do certificado de origem assinado por esses novos oficiais atribuídos a estas funções, então eles lá já está tudo atualizado. Este é outro constrangimento. Sob o ponto de vista aduaneiro dos países, tinham que também fazer procuramento dos formulários do certificado de origem. Os formulários compram-se é um serviço a adquirir, prontos, e tem seus custos também. São imensos benefícios que têm comparado. Agora, no sistema eletrônico, dispensa a circulação das assinaturas, a circulação da confirmação da autenticidade das assinaturas, e também aí temos um processo de rastreamento. Quem é que emitiu o certificado de origem naquele país? E diminui-se o número de oficiais que emitem certificado de origem. Por exemplo, se temos a nível de um país hoje 50 oficiais que assinam certificado de origem, no sistema eletrônico, acho que isso pode ser reduzido de 50, talvez para 2. Vamos ter 2 oficiais ou 3 oficiais em cada região, e apenas isso. Então, é fácil também aí de lidar-se com a questão de, como dizer, fraudes aduaneiras, tanto mais que é possível fazer rastreamento de quem, de fato, trabalhou no sistema, quem fez alguma intervenção, quem fez alguma circulação, e todos esses são fatores que tudo isso são conjuntos de benefícios que o certificado de origem eletrônico tem, comparado com o sistema manual, para além também das estatísticas fiáveis de quando é que exportou e quando é que importou do respectivo país. Aí ajuda-nos na estatística nesse aspecto. É só para acrescentar isso, porque a lista de benefícios são muito mesmo, que olhando até esse ponto de vista da operação aduaneira, liberta-se
faz que quer dizer, certificado de origem eletrônica é o caminho a seguir. Quer na Comesa, como viu, foi apresentado isso, na SADC fomos pioneiros, na comunidade dos países então, é o campo principalmente da digitalização, a televisão industrial. Já não podemos continuar a usar o certificado de origem manual. Então, nós devemos mesmo ir por esse caminho. Por isso que a ideia nossa, queríamos que a Angola tivesse um benefício de usar muito pouco o certificado de origem manual, assim que vai começar a implementar a agenda do nosso livro em janeiro. Então, provavelmente, até finais do próximo ano, se não ser tão pessimista assim, até pode ser muito mais lá para junho, julho, e do próximo ano, começar a fazer experiências, ensaios com os outros países, para que já no segundo ano da implementação da agenda do nosso livro de Angola, comece a usar o certificado de origem eletrônico. Vai ser um dos países que entra já numa era digital, com todos esses benefícios que o certificado de origem eletrônico traz. Obrigado. Muito bem, muito obrigada. Passamos agora para a palestra sobre custo-benefício. A vossa atenção, por favor. Ok. I'm back. Estou de novo aqui. Gostei da pergunta do colega ali sobre como é que compara o antes e o depois. Essa pergunta também foi feita pelos Estados-membros mais ou menos 2 anos. Perguntavam ao secretariado como é que vocês medem a implementação desta iniciativa para os estados pilotos. O secretariado começou a transpirar, porque o que acontece? Havia estados-membros que ainda não eram pilotos na implementação do certificado de origem eletrônico, mas estavam muito interessados em embarcar nesta iniciativa. Sucede, porém, que existe, para cada um de nós aqui existe isso aí. Vou esperar que o outro faça para eu ver como é que vai ser. E depois vinham dizendo, mas para implementar esta iniciativa, vocês quanto é que gastaram mesmo? Então, havia este receio, porque em termos teóricos, de fato, tudo foi aflorado aqui, que há benefícios. Mas em termos práticos, para quem sabe que existe um benefício social, benefício financeiro e benefício econômico, poderá fazer o juízo de valor de que, em algum momento, a implementação desse instrumento tem benefícios. Podem não ser sociais, serem financeiros. Podem não ser financeiros, mas serem econômicos. Não serem econômicos, mas serem sociais, assim vice-versa. Então, nós encontramos um meio para tentar explicar os Estados-membros vientes, entre aspas, quais são os outros benefícios que existem na implementação desta iniciativa. Assim, eu vou aqui tentar explicar os custos
relacionado, custos de transação relacionados com a implementação de um certificado manual, aquele certificado que estamos a tentar fugir dele e ver, afinal de contas, com o eletrônico, o que é que vai acontecer. Eu vou tentar fazer a demonstração dos cálculos que foram feitos. Em termos de justificação, há um senhor austro-americano, ele é um gestor, é o pai, dizem que é gestor é um consultor e pai da gestão moderna. Ele disse que se não consegue medir, não consegue gerir. Né? Não consegue medir, então não vai conseguir gerir. Ok, se não consegue medir, também não vai melhorar. Não é? Não tens nenhuma ferramenta para medir o que está a fazer. Quando você vai fazer esforço para melhorar. Então, tomando em conta estas palavras, de fato, demos a razão aos Estados-membros que estavam a demandar. Digam-nos qual é o custo de agora e antes. Em termos de racionalidade, de fato, havia necessidade de considerar que há países que usam fundos próprios para desenvolver o sistema, mas também há países que usam os parceiros internacionais, parceiros de cooperação, para desenvolver o sistema. Vimos aqui a Zâmbia. Falou que teve um apoio financeiro da GZ. GZ é o nosso parceiro que até hoje está a nos ajudar aqui. Tivemos o caso da Namíbia, também foi a GZ. Tivemos o caso da Zâmbia, queria dizer, Moçambique. Não foi GZ, foi um outro parceiro de cooperação. Mas então, esses parceiros de cooperação precisam de também saber qual é a vantagem de sair do processo manual para um processo automatizado, né? Para além disso aí, a outra racionalidade que temos que ter em conta é qual é o retorno do investimento. Há países que diziam, ok, se eu gastar $100 mil, qual vai ser o retorno desse investimento? Há necessidade também de assegurar que as estatísticas do comércio internacional sejam encontrados e guardados de tal maneira que os decisores políticos possam usar. O Minticom precisa de estatísticas para desenhar política, né? Exatamente. Pronto. Então, tomamos isto como racionalidade. Em termos de premissas, consideramos que o tempo médio necessário para a obtenção de um certificado de origem manual, desde o momento em que a apresentação é feita até o momento a sua emissão, pode levar mais ou menos 10 dias. São assunções, né? Porque é um modelo que queremos usar, então temos que assumir algumas premissas. E também vamos considerar que o custo médio que é cobrado por cada certificado de origem é de $50. E o armazenamento das mercadorias, estamos a falar do certificado manual. O custo diário pode ser de $100. E, finalmente, também podemos considerar o transporte da mercadoria, que por dia pode custar $150. Ok. Se considera, vamos olhar para o lado direito. Não sei se conseguem ver desse lado. O certificado de origem eletrônico foi lançado em 2022 e temos alguns países pilotos que estão listados ali: Botswana,
pelo menos, esse ativo foi o primeiro. Até 2022, conseguiu emitir 839 certificados eletrônicos. Em 2023, entrou na onda Namíbia, emitindo 2.102. E esse ativo continuou a crescer em termos de emissão dos certificados eletrônicos. Em 2024, são os números que a gente vê, já são estrondosos. Botswana também emitiu 2.877, isso aqui em 2.771, e Namíbia 6.761 e Zâmbia 444. Total, vamos ter no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, podemos ter um total de 18.382 certificados emitidos nestes 4 países. Agora vamos olhar para o lado esquerdo. Acredito que vão poder ver os números, são pequeninos, mas vão fazer esforço. Como é que se faz o cálculo do custo de implementação? Do lado esquerdo, aqui em cima, temos o tempo poupado pela implementação do certificado eletrônico. Se considerarmos 5 dias, temos 4 dias para o certificado eletrônico e 1 dia para... 4 dias para o certificado eletrônico e 1 dia para o certificado manual. A diferença vai ser de 3 dias. Ok, se tomarmos em consideração que o número de certificados emitidos é de 18.382, conforme vimos lá, o total dos dias poupados vão ser 55 dias. Estes dias ficam poupados. Então, se formos a transformar estas assunções em valores, podemos considerar os custos monetários como os custos que foram poupados pelo uso do certificado eletrônico, os custos que foram poupados pelo custo de armazenagem. Já tivemos atrás, já dissemos, vamos assumir que a armazenagem é de $100 por dia, $100 por dia. O custo de transporte, já dissemos que são $150 por dia ou por consignment, e o total seria $250. Como é que se traduz isso em termos monetários para os 3 dias que correspondem a 18.782 certificados eletrônicos emitidos? Aí vamos nesta coluna aqui. Conseguem ver esta coluna? Ok? Para 18.382 certificados, dissemos que cada certificado poderia custar $50. Isto vai se traduzir em valores monetários que são de $919.100 só para aquela quantidade de certificados. Se considerarmos as despesas de armazenamento, transporte e tudo mais, que totaliza já 250 para aquele número, então a ver o valor que vai sair já, são $13.786.500. Quantos dias consideramos? Só 5 dias. Se deixarmos de usar o certificado manual e usarmos o certificado eletrônico, em 5 dias poupamos aquele valor ali. Significa que, em termos totais, se considerarmos o custo de emissão que paga-se o certificado e
os custos relacionados com armazenagem, transporte, todas essas coisas, lá vamos ter uma coisa de 14.705.600 dólares. Significa que, de longe, o uso do certificado eletrônico poupa dinheiro. Não. É isso que eu queria partilhar convosco. Obrigado. Senhoras e senhores, chegamos ao final do nosso primeiro dia de formação. Agradecemos o empenho e participação ativa de todos. Hoje demos, na verdade, passos fundamentais na compreensão e desenvolvimento do Certificado de Origem Eletrónico, ferramenta-chave para a modernização do comércio regional. Amanhã daremos continuidade à formação com novas sessões de grande relevância. Desejo a todos uma excelente tarde e até amanhã. Queiram desculpar-nos, quem tiver alguma questão, alguma dúvida, agradeceríamos que escrevesse e amanhã colocasse então a questão. Pedimos, por favor, que deixem o aparelho de tradução nas cadeiras que vamos fazer a recolha.